Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Neon. Hoje o formato vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai ter uma collab aqui com o nosso amigo Fernando. Salve, Fernando. Salve, Neon. Salve, Kek. Tudo bem, pessoal? Valeu. O Fernando, ele tem um projeto também, que é um podcast de futebol chamado Drible da Vaca. Como é que tu pode encontrar o Drible da Vaca, Fernando? O Drible da Vaca dá pra encontrar no Spotify, também tá no Facebook, o Drible da Vaca, e no Instagram, o Drible da Vaca. E também no Twitter, que a gente faz uns acompanhamentos dos jogos da rodada, tanto de Grêmio quanto de Inter. Então, nos sigam lá, pessoal. E hoje, depois de muito tempo, a gente cancelando, mudando data, a gente conseguiu falar com ela, a Kek, a Kathleen, nossa querida repórter que trabalha principalmente no Clube do Grêmio. Kek, muito obrigado por vir conversar com a gente. Eu que agradeço, peço desculpas pelo transtorno todo aí de marcar, daqui a pouco não dá. A gente marcou num dia depois do Grenal, tava completamente sem voz, mas... Justificado. Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Kek, a primeira coisa, como é que tu começou na questão de reportagem? Como é que tu viu que era isso que tu queria fazer pra vida? Demorou. Antes de fazer jornalismo, eu tinha feito sistemas de informação, informática, depois fui pra publicidade, depois me encontrei no jornalismo. Mas eu sempre quis ser jogadora de futebol, esse foi meu sonho, era meu sonho ser jogadora de futebol. Só que o futebol feminino hoje, ele tá caminhando a passos de formiguinha, imagina na minha época, né? Eu já tô com 31, então lá pelos anos 90 era muito mais difícil ainda o futebol feminino, né? E eu queria estar perto do Grêmio de alguma forma, estar perto do futebol, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E aí eu tinha muita habilidade com câmera, desde pequenininha, assim. O meu pai, na época das filmadoras e tal, ele levava pra tudo quanto é lado e eu ficava pra ele, pai, filma eu aqui, filma eu aqui, filma eu aqui. E até hoje a gente olha, assim, as câmeras e, cara, eu nasci pra isso aí mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa com comunicação. E aí comecei a estudar, né, a comunicação, fazia vídeo na internet já, desde a época do videolog, não era nem o YouTube nem existia ainda. E aí eu gostava muito daquilo, só que não era uma coisa muito compromissada, né? É o que os youtubers fazem hoje, mas em uma outra época. Mas era de zoeira, assim, pegava a câmera, saía filmar churrasco com amigos, assim. Era praticamente um reality da minha vida. E aquilo ali só era para um hobby, eu gostava muito de fazer, mas nunca pensei que aquilo ali pudesse ser uma profissão, né? E boca aberta, né? Porque eu já tava, se eu tivesse continuado aquilo que eu fazia antes, eu já estava rica. Mas aí comecei a ir pro lado da comunicação mesmo. Quando eu fiz sistemas de informação, eu já tinha o videolog e o Patrola da RBS foi fazer uma reportagem comigo. E aí a Rodaica naquela época falou, o que tu faz, né, de faculdade? Assim, eu faço sistemas de informação. Ela, o que tu tá fazendo no sistema de informação? O que tu tá com informática? Sério, pelo amor de Deus, teu negócio é comunicação e tal. Ali eu fui pra publicidade. E aí na publicidade ainda, não é isso aqui que eu quero ainda. Apesar de hoje ter uma agência, não é isso que eu quero ainda. E aí quando eu fui pro jornalismo, que eu fiz as cadeiras ali de rádio, de TV, daí eu me encontrei totalmente e aí não saí mais. E foi uma forma que eu descobri que eu gostava muito de comunicação mesmo, gostava de me comunicar e ainda fiquei perto do Grêmio, do jornalismo esportivo, então fechou todas pra mim. Mas ficou perto do Grêmio, mas acabou indo pro Rio de Janeiro, né? Fui. Como é que foi isso? Então, quando a gente começa a fazer jornalismo, pelo menos na minha época, o meu sonho de consumo sempre era trabalhar na Globo, né? Não tinha como não passar pela Globo. Só que a gente sabia que era muito difícil ir pra Globo, né? Então eu fiz aqui a minha cancha na Ubra TV, depois eu fui pra Band, né? E ali na Band foi a minha escola, eu aprendi muita coisa. Eu ganhava R$300 na Band como estagiária. Mas assim, eu faria tudo de novo porque foi a minha escola. Assim. Eu era repórter, eu era produtora, eu era editora de texto, eu era editora de imagem, eu era repórter de rádio. Então tudo eu fazia ali na Band. E aí, como eu já tinha uma bagagem muito boa como estagiária e estava estudando ainda, eu me candidatei para o Estagiar, que é um programa de estagiários da Globo. E falei, vou fazer aqui, vou ver qual é que é, né? E aí eram uns testes lá com milhões de pessoas do Brasil inteiro e eu fui passando, até que foi a seletiva lá no Rio. E aí eu fui pro Rio e agora tem que ir, né? Agora já tô na metade do caminho aqui. E aí eu comecei a fazer e passei lá na seletiva de presencial de novo. Passei na última etapa e aí eu passei pra Globo, Sport TV e Globoesporte.com. Caraca.
E aí eu, tá, agora eu tenho que escolher entre Globo, Sport TV e Globoesporte.com. Que decisão ruim, né? E daí eu fui pra Globo, pra TV mesmo, pra TV Globo lá no Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos lá, peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Foi a melhor fase, assim, da minha vida como jornalista, sem dúvida. Foi um corrido, espetacular. Mas um corrido bom. Muito bom, muito bom. E como é que foi participar desses? Cara, foi... Se a Band foi a minha escola, assim, a Globo foi a minha universidade total, assim, de como eu aprendia a produzir conteúdo, né, a ser jornalista de verdade, de pensar em grandes produções. Eu trabalhei no Globo Esporte, trabalhei no Esporte Espetacular, fiz a Central da Copa, que eu aprendi muito na Central da Copa, foi muito legal. Fiz as Olimpíadas também, então, cara, foi espetacular, assim, é o sonho de qualquer jornalista esportivo trabalhar na Globo. Não tem, eu acompanho ainda o trabalho até hoje, assim, não tem comparação com outro lugar, assim, é a Disney pro jornalista esportivo, não tenha dúvida, assim, é muito bom. Lá no Rio de Janeiro mesmo, você voltou a fazer os vídeos, né, pro seu canal. Um dos primeiros vídeos foi falando do teu time do coração, que é o Grêmio, né? E graças a Deus. Tem algumas coisas que eu quero saber disso, e uma coisa que eu acho que de repente te motivou a falar isso foi a questão do... Porque o Baldasso acho que foi o primeiro a falar do Coração aqui do Sul, e ele sofreu algumas consequências. Isso fez tu também ter coragem, ou foi algum outro motivo que fez tu querer dizer pro time? Primeiro é porque eu tava longe. Eu tava longe, era mais fácil pra eu falar. Segundo, porque assim... Eu pensava, tá, mas e se der tudo errado? E se eu daqui a pouco não querer mais morar aqui no Rio de Janeiro e eu quiser voltar pro Sul? Mas pelo menos eu já vão me conhecer assim mesmo, sabe? Eu já tinha trabalhado aqui, mas era muito nos bastidores. Eu ainda tinha sido repórter na Band, mas era o início de um trabalho. Se eu voltasse, já ia me conhecer pela minha essência mesmo. Eu sou gremista, sempre fui, mas nunca deixei de fazer um bom trabalho. E eu achava que a nova geração assim já tinha que entrar com esse pensamento. Sei que é difícil, cada um tem o seu tempo, acho que vai existir, assim, talvez nem exista esse dia que todo jornalista esportivo consiga falar o seu time, e eu entendo muito, ainda mais quem faz o dia a dia, mas eu não tinha pretensão de fazer mais do dia a dia. Eu não tinha mais pretensão de, como antes, ir para treino de Grêmio e treino de Inter o tempo todo. Se eu voltasse pra cá, e como eu voltei, e trabalhei na RBS, logo depois... Foi em seguida, assim, eu vim pra RBS aqui e eu morri de medo disso, assim, tipo, putz, joga meu nome do Google e eu saio cantando hino. Não tem? Como é que eles vão me contratar, assim? E eles me contrataram e, tipo assim, normal, sabe? Só não vai ficar gritando gol no Twitter agora. Mas não precisa pagar nada, e eu não ia pagar de jeito nenhum. Mas eu achava que já tinha que ser assim. Porque eu gosto de ser muito transparente em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Então, e isso fazia parte. Por mais que exista uma cultura do tipo, o jornalista falar o time pode ser ruim, pode ser prejudicial, eu nunca tive nenhum problema com isso. Nenhum. Talvez se tivesse alguma rusga seria com a própria torcida do Grêmio. Sim. Com a torcida do Inter eu nunca tive. Nunca não deu repercussão, nada de... Na época, sim. Até porque o Baldasso, na época, pegou e falou, mais uma jornalista se assumindo e tal, não sei o que, e postou. Cara, quando o Baldasso fez aquilo, meu vídeo estourou, assim. Foi muita gente, veio muita gente mesmo. E muita gente aplaudiu, assim, porque naquele vídeo eu falo muito isso, assim, de... todo jornalista tem um time, sabe? Eu, desde pequenininha, ali com a camisa do Grêmio, é a nossa primeira paixão, sabe? Muita gente vai pra editoria do jornalismo esportivo justamente porque é apaixonado por um time. Então, cara, seja transparente, sabe? Não tem porquê. E eu acho que, assim, eu acho uma idiotice, assim, a gente ter que se reprimir por isso, assim, sabe? Não poder falar o time que torce, não ser transparente. Aí o cara tem que mentir que torce pro 15 de Piracicaba porque ele não pode falar o time que ele é apaixonado, sabe? Sendo que ele tá ali por causa de um time. Então eu ficava muito com essa ideia, assim, de... eu quero começar do zero e eu quero começar do certo, assim, do que eu acho certo, né? Tipo, de ser transparente com o público, assim. E hoje, tipo, se eu precisar falar sobre o Inter, e eu tenho um quadro no meu canal, que é o VQBR, que eu falo de todos os clubes, eu falo com a maior tranquilidade do Inter. Óbvio que sempre secando, sempre na brincadeira do tipo, não vai ser campeão e tal, não sei o quê. Mas eu falo com... Assim, sério, as minhas maiores reportagens que eu fiz até hoje, assim, a maioria são do Inter até, sabe?
E não tinha nenhum problema nisso, assim. Então eu acho que eu gostaria muito se o mundo fosse mais transparente nesse sentido, o jornalista pudesse ser mais livre para falar sobre o que ele bem entender, assim, principalmente pela paixão do clube dele. E como é que era cobrir os jogos do Inter? Cara, eu cobri a Libertadores do Inter de 2010. Foi um dos piores dias da vida, sem dúvida alguma. Eu tava na Obra TV. Cara, esse dia assim eu nunca vou esquecer, porque a minha mãe, ela tinha pintado meu quarto de tricolor naquele dia. E eu tava, nunca vamos esquecer, cara, tipo, o Inter ganhando lá do Chivas, e eu ali segurando o microfonezinho, tremendo, era novata, assim, eu devia ter uns 20 anos mais ou menos. 20 anos, eu tô com 31, 2010. Eu mãozinha tremendo aqui assim, ó, e eu Inter, não sei o que, parará, e a torcida toda atrás, assim, eu tava na rua, a torcida toda atrás de mim, gritando e tal, e eu queria a vontade que eu tinha era de sair socando todo mundo ali, assim. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe? E aí, quando eu entrei no carro, que chegou, tá, agora terminamos aqui o trabalho, né, entreguei tudo que eu tinha pra fazer, eu posso começar a chorar agora? E o motorista, vai, quer que chore? E eu, mas que droga isso. Comecei a chorar, cheguei em casa, eu vi meu quarto tricolor, chorei mais ainda, não tem ideia. E aí, antes de dormir, eu só rezei e falei, pelo amor de Deus, deuses do futebol, eu quero viver isso com o meu clube do coração, por favor. Eu preciso viver isso no clube do meu coração. E aí eu volto pra RBS em 2017. E aí eu cubro o meu time do coração. Daí eu só agradeci. Né? Mas era terrível, era terrível. O Mundial do Inter, 2000, eu não tava trabalhando ainda, mas o Mundial do Inter, sem dúvida alguma, foi um dos piores dias da minha vida. De todos nós gremistas, né? Com toda certeza. Nunca vou esquecer aquele dia, eu tava no ensino fundamental ainda e caiu o mundo na escola e eu pum da cara. Nunca a gente achava que ia dar certo, né? Barcelona também, né? Com o Ronaldinho ainda, pilantra. Mas tinha que ser, né? Se alguém pra entregar pra ele, tinha que ser esse pilantra, né? Não, daí aquilo ali... Isso foi a cereja do bolo. Na verdade, a cereja do bolo foi em 2011, né? Exatamente. Aquilo foi a segunda camada do bolo. Foi a segunda camada ali. Aquele golpe foi duro. Foi muito duro. Eu acordei com o chapeuzinho da geral pra assistir o jogo, faceiro. Não, vou tomar umas tundas aí. Saí chorando também de novo, mesma coisa. E não sei se você sabe, Fernanda, mas ela fez com que o pai dela, colorado, virasse gremista. Mas como assim? Morro de medo que isso aconteça comigo um dia, tá? Morro de medo. De virar colorado com as filhas? Deus o livre, né? Meu pai, eu fiz isso com meu pai, um dia a vida pode punir, mas isso não vai acontecer. Primeiro que meu filho, minha filha não tem como ser colorado. E se for também, não vai me virar. Vai ser feliz sozinho. E aí eu nasci numa família todinha de colorados, toda tipo, o núcleo da minha família hoje é gremista, mas minha família inteira é colorada, inteira. E aí quando eu nasci, ainda era todo mundo aí colorado. Quando eu nasci, comecei minhas primeiras lembranças do Grêmio era 95, campeão da Libertadores. E eu tinha o meu vizinho que era gremista fanático também, que era o Alisson? O Alisson, que faz hoje o canal comigo. E ele era meu amigo de infância, gremistão e tal. O pai dele também é colorado. Meu Dindo. Mas não mudou. Não mudou. E aí ele jogava bola comigo. Eu jogava bola com ele desde pequenininho, assim. Ele já via a bola quicando no meu pátio, já pulava, assim, pra jogar bola. E ele falava, tu tem que ser do Grêmio, tu já sabe que time tu vai torcer. Aí eu, não, meu pai é colorado, tá, mas eu ainda não sei. Eu gosto do azul. E aí ele, não, tem que ser gremista e tal, o Grêmio tá na Libertadores. Eu nem sabia o que era Libertadores naquela época, eu tinha 6 anos. E aí eu comecei a acompanhar, me apaixonei pelo Darley. De cara, aquela entrega dele. O Darley era bonito ainda, né? Eu acho o Darley bonito, mas ele era mais bonito ainda naquela época. Me apaixonei por ele, assim. Eu quero ser esse cara, Ele é entrega pura e raça e tal, novinho ainda por cima. Fecha a camisa. E Grenal se enlouquecia e tal. Eu quero... É o cara. É o cara, eu me apaixonei por ele. E aí é meu ídolo, no Grêmio é o meu ídolo, né? E aí eu comecei a torcer pro Grêmio. E aí falei pro meu pai, ele, não, mas o Inter é muito melhor. Só que ele não tinha argumento naquela época. Era 95, meu pai não tinha nenhum argumento. Ele tava lixo. Ele tava ganhando tudo aquela Ganhando tudo. E aí eu comecei a assistir os jogos e tal, e eu pedia pra ele assistir comigo. E ele dizia, não, desse time eu não vou assistir. Daí eu, tu não me ama. Comecei a fazer uma chantagem. Tu não me ama, tu tem que assistir os jogos comigo, eu gosto do Grêmio, o Grêmio é meu amor, não sei o quê. E aí ele começou a assistir os jogos comigo, daí eu, tá, mas tu tem que começar a torcer agora. Daí ele, não vou torcer. Não, tem que começar a torcer, pai, o Grêmio e tal, o Grêmio é bom e tal.
E aí ele começou, aos pouquinhos, brincando, Grêmio. E aí acabou virando, assim, porque eu automaticamente já me viciei no Grêmio, desde pequenininha. Sim. Meus aniversários e Natal era ou bola, ou o calção do Grêmio, camisa do Grêmio, era tudo do Grêmio. E aí eu acabei virando ele, assim, a minha mãe já foi por mim. A mãe não acompanhava muito, hoje ela acompanha muito mais. Mas foi por mim, assim, já veio, não, vou começar a ir pro lado dela ali. E aí meu pai foi se convencendo. Hoje não dá pra dizer que ele um dia foi colorado. Meu pai nunca foi de ir ao estádio. Eu sempre fui aqui ao estádio, mas ele me levou quando eu era pequenininha, com camisa do Darley até, pra eu conhecer. Mas ele não era aquele cara de frequentador de estádio, nem do Inter e nem do Grêmio depois, né? Mas não dá pra dizer assim que meu pai um dia foi colorado. Não dá. Hoje Ele não era tão fanático, nada disso. Ele dizia que gremista não pisava em casa. Então isso já dava pra imaginar que ele era bem fanático, assim. Mas aí, pô, como é que a filha dele não vai pisar dentro de casa, né? Exatamente. Acabei virando o coração dele ali e o amor dele por mim foi maior do que o amor dele pelo Inter. E hoje ele te acompanha? Eu acompanhava, né? Antes do Corona, nos jogos. Não, meu pai nunca foi. A minha mãe, sim. Minha mãe foi em alguns jogos comigo. Levei ela uma vez na Avalanche, na geral do Grêmio. Quase morreu do coração. Saudade. Quase morreu. Deu gol, ela achou que tinha dado briga. Foi um sarro, assim. Mas meu pai nunca foi. Ele nunca foi no estádio comigo nessa geração. Ele só me levou uma vez, que era no Olímpico ainda. Eu fui na cacunda dele, que eu insisti muito pra ele me levar. E a gente foi em família e tal, e naquela época ele achava que não era um lugar pra mulher. Achava que era um negócio meio pesado e tal. Quando tu crescer, tu vai sozinha, vai com amigos e tal. Mas não é um ambiente que eu gostaria que tu tivesse, assim, sabe? Era difícil naquela época. Na época do sócio, na época do xixi lá em cima e tal. Saco de mijo, era uma época diferente, né? Hoje a arena antes da pandemia era clássico, assim, toda semana. Sim, essa é a famosa época do Grenal meio a meio, né? Meio a meio, exatamente. Estádio meio a meio no Grenal. Eu acho maravilhoso e acho muito certo. E é um misto, eu acho muito. A torcida mista. Sim, a torcida mista, é sensacional. Eu não teria psicológico eu também não. pra ir na torcida mista, mas eu acho muito legal. Pra quem consegue ter essa convivência, assim, separação em dia de jogo importante, eu acho muito bacana. Pra família é muito legal. Eu concordo, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho triste que tenha que ter sido criada a torcida mista pelas pessoas não conseguirem se comportar com o estádio mais dividido. Isso é uma coisa que me interessa um pouco. A torcida mista saiu porque tava quase fazendo o estádio com torcida única. Por causa das brigas, aí fizeram a torcida mista. Quem sai perdendo é só a gente e o próprio clube, né? Não sei o que as pessoas pensam. Se fazer isso vai prejudicar o próprio clube e só vai ser pior pra eles. Exatamente. Infelizmente, às vezes não se tem muita cabeça, né? Pra pensar, será que eu vou prejudicar o clube? Cara, às vezes na impulsividade ali mesmo e acontece dando um monte de merda, né? Mas aí vai do psicológico da pessoa e de saber, de ter decência de conseguir conviver dentro do estádio de futebol. Sim. Né? Porque não dá pra elevar os níveis assim, de violência, de daqui a pouco prejudicar o clube largando alguma coisa dentro do estádio, enfim, do gramado. Aí não dá, né? Aí tem que ter pelo menos o mínimo de educação para poder frequentar o estádio. Tu tentou ser jogadora antes, ser repórter? Não tentei ser jogadora, tá? Nunca fui fazer uma peneira num clube, assim, porque também não via muita oportunidade naquela época. Mas eu jogava em colégio, né? Ganhava bolsa de estudos. Vem jogar pra gente aqui, a gente dá bolsa de estudos pra jogar as Olimpíadas Escolares. Isso acontecia muito, assim, muito mesmo. Era bem valorizado, era bem visto, valorizado naquela época já nas escolas, futebol feminino? Sim, porque sempre teve todas as modalidades. Eu jogava handball e futebol, e às vezes vôlei, só que eu nunca tinha muita altura pra jogar vôlei, né? Então eu ficava meio que tentando ajudar, mas não era muito no futebol eu sempre fui a que levava o time. No vôlei não era assim, o handball era pivô, sabe? Era valorizado, mas na época das Olimpíadas Escolares, que daí terão todas as modalidades e tal, sabe? Tinha muito isso. Mas de clube, assim, pra jogar profissionalmente, era bem difícil. O Juventude era o melhor time, assim, do futebol feminino. Teve o Inter também na época da Duda, mas o Grêmio, por exemplo, agora que tá começando a se criar uma nova cultura de futebol feminino, assim. E como tá vendo essa evolução? Tá evoluindo bem? Tu que acompanha bastante? Cara, o Grêmio demorou um pouco. O Inter é melhor estruturado nesse sentido. Acho que o Inter fez o caminho certo
de começar da Série B e ir pra Série A e tal. O Grêmio começou direto na A, depois caiu pra B, depois voltou pra A e aprendeu com isso. Acho que agora tá começando a estruturar de uma maneira de, essa modalidade ela veio pra ficar mesmo, ela não é só aqui uma contribuição para que a gente consiga participar da Libertadores, por exemplo, sabe? É uma modalidade que o Grêmio tá investindo aos pouquinhos, mas ainda é uma coisa, um passo de formiguinha, assim, tem muita coisa para evoluir. Eu acho que o Inter ainda é melhor estruturado nesse sentido. O Inter pensa um pouco maior, assim, em relação à disputa de campeonato, tem mais tempo, se planejou melhor. O Grêmio na época tinha feito uma parceria, se eu não me engano era com a federação, de ter um time em conjunto, assim. Agora o Grêmio tem o time dele, paga as gurias com carteira assinada e tudo mais, e pensa um pouquinho melhor agora. O Grêmio esse ano vai ter um pouco mais de investimento. A gente conversou com o Álvaro Prange, que é o coordenador geral do futebol feminino, vai aumentar 50% o valor de investimento no Grêmio, então vai ser um pouquinho melhor, assim. O Grêmio vai começar agora a disputar coisas grandes e precisa voltar a ganhar o Gauchão, né? Claro. Faz tempo já que não ganha. E como que tu enxerga essa dificuldade do futebol feminino em crescer, em se estabilizar? Por que tu acha que isso acontece? Porque muitas vezes o futebol feminino, eu ouço falar que não tem qualidade, não se firma, ou não se firma que não tem qualidade, ou não tem espaço por isso. Por que tu vê que o futebol feminino ainda pena tanto para conseguir cavar o seu espaço merecido no... Eu acho que faltava muito uma medida como veio da Conmebol de obrigação dos clubes. Muitas pessoas, muitos torcedores vão dizer que o clube não tem que ter obrigação de ter uma modalidade. Mas eu acho que só assim para o futebol feminino começar a ser valorizado. Muita gente enxerga o futebol feminino e muita gente não vai concordar comigo quando eu acho certo o clube ser obrigado a ter uma modalidade assim, porque acha que o futebol feminino só dá prejuízo. Mas a partir do momento que tu dá a oportunidade para que a modalidade se desenvolva, daqui a pouco começa a construir categoria de base, como o Grêmio está começando a pensar agora, o Grêmio já tem o Sub-18 agora, tem as escolinhas, vai se criando... Cara, o futebol existe desde 1900, sei lá, com o Guaraná com rolha. O futebol feminino está começando agora, não vai ser do dia pra noite que a gente vai ter uma nova Marta, não vai ser do dia pra noite que a gente vai ter uma nova Cristiane, tem que ser aos pouquinhos, e isso tem que ser organizado, sabe, com categoria de base e tudo mais. Então, assim, primeiro que eu acho que demorou muito para ter uma medida como essa, para os clubes encarassem com seriedade, e acho que muitos ainda têm por obrigação. A chave vai começar a virar a partir do momento que se tem mais procura do torcedor, né? Porque o Grêmio, eu não sei se vocês acompanham, mas quando tem futebol feminino no Twitter, o Twitter começa a acompanhar e as pessoas estão se obrigando a acompanhar mais o futebol feminino, até pela questão de ajudar a modalidade, sabe? De querer consumir mais. A partir do momento que tu começa a popularizar mais as gurias, sabe? Mostrar elas pro torcedor, mostrar o empenho delas, mostrar as dificuldades que elas passam. E mesmo com todas as dificuldades, elas chegam numa final de campeonato, ou elas conseguem, sei lá, uma convocação para a seleção brasileira, as coisas vão mudando. Sim. Mas só que isso é aos poucos, sabe? Não vai ser do dia para noite. É uma construção. Eu acho que agora começou o futebol feminino no Brasil. Então, apesar de que a gente já tem outros talentos. Acho que sim. Pô, mesmo com toda essa invisibilidade que a gente tinha do futebol feminino, a gente chegou à final de Copa do Mundo, a gente chegou à final de Olimpíada. Infelizmente o ouro não veio, né, pela seleção, mas mesmo com todas as dificuldades que a gente tinha, a gente chegou. Um passo cada vez. Talentos a gente tem, então sim, é só a gente dar a oportunidade para que a gente daqui a pouco consiga fazer um trabalho melhor. A última Copa a última Olimpíada foi a primeira vez que a gente tinha uma seleção permanente, cara, tipo assim, de ter uma sequência com a seleção, de ter meses de trabalho com a seleção. Antes era assim, eu recrutava as gurias ali para jogar e era isso. Sabe, agora não. Não sei se agora ainda tem a seleção permanente, mas tá se fazendo uma nova evolução, e mais importante ainda, ter mulheres no comando do futebol feminino. É demorou, né? Isso demorou muito também. Pela primeira vez na história a gente tem mulheres no comando. Então, eu acho que assim, com passos de formiguinha, mas finalmente tá começando a ter futebol feminino no Brasil. Exatamente. Nós no comando, na preparação física também, eu vi que é mulher. Mas no comando técnico, na diretoria, agora tá. No grupo praticamente geral é mulher envolvida. Na seleção sim. Nada mais justo, né? Obviamente. Não, isso é sensacional, histórico. Sim, mas uma coisa também te perguntar que o futebol feminino tá crescendo, tá cavando seu espaço.
Mas eu reparei que eu agora tô começando a acompanhar um pouco mais o futebol feminino, que agora tá crescendo, mas ainda vejo que às vezes é muito difícil encontrar informações sobre determinadas partidas. Tu sabe, o Grêmio vai ter jogo pelo Brasileirão, pelo Gauchão, mas isso não encontra nada, não encontra nem onde assistir, onde acompanhar, nem que seja um tempo real. Mas não encontra absolutamente nada. Isso é muito difícil. Assim, é muito, eu vejo que é como muito pouca cobertura, né? Cara, agora o clube tá virando a chave pra isso, tá? Eu acho que o Grêmio deveria ter um Twitter, um Instagram só pro feminino. Com certeza. Como o Corinthians tem, como o Santos tem, tá? O Grêmio coloca tudo aí no mesmo... Porque, mas na verdade o Grêmio não faz direito nem o seu masculino, né? As redes sociais do Grêmio são uma viagem. Vai ter ainda o feminino, então eles colocam tudo no mesmo saco ali. Mas eu acho que agora está começando a evoluir a questão de informação, né? Nós jornalistas recebemos direto ali um boletim das gurias, tipo de próximos desafios, vai começar o campeonato tal, parará. E também muito da contribuição de produtores de conteúdo, né? Tipo, eu tenho a Marina ali, que ela faz o futebol feminino do Grêmio, que ela sabe tudo sobre o futebol feminino do Grêmio, sabe? E ela tem um canal ali, uma página dela, que a torcida do Grêmio pode tranquilamente se informar por ali. Acho que os produtores de conteúdos se agregam muito nessa questão. A imprensa está começando aos pouquinhos também. Hoje a gente já vê, por exemplo, no Globoesporte.com, um profissional dedicado ao futebol feminino. Antes não tinha. Antes era, faz uma notinha aí de futebol feminino que às vezes parece que jogaram ontem, né? No Globo Esporte, a última vez que eu tava lá trabalhando em 2017 ainda, quando tinha jogo, vamos tentar catar essas imagens para colocar, sabe? Tem uma puxada de orelha da própria equipe, que se coloca assim, não, a gente tem que formar o futebol feminino. Antes era muito assim, acho que as meninas jogaram aí, só diz quanto é que foi o placar, sabe? Agora não, eu acho que tem uma cobrança até da própria sociedade, assim, e o futebol feminino, sabe? E eu acho que tem que ter mais. Tem que ter muito mais isso, assim. A gente mesmo tem que cobrar como consumidor para que as empresas e os veículos e os produtores continuem entregando informação, né? Popularizando as gurias, que eu acho que é o que mais falta, assim, a gente conhecer, porque se as gurias passam na rua hoje, aí a maioria não conhece. Pois é, até na própria apresentação do Grêmio, que teve a live, né? Acho que foi do aniversário dele, né? Sim, teve uma live de aniversário. Que não foi muito bom, mas eles tentaram integrar junto, já mostrando o uniforme feminino, mostrando as meninas, né, do futebol feminino. Então, pelo que parece, pelo menos, o Grêmio está empenhado em tentar melhorar esse não é ciclo, como é que eu posso dizer? É quase que o relacionamento assim, com a torcida. Ele tá tentando melhorar essa imagem dele em questão do futebol feminino. Pela primeira vez na história do Grêmio, o Grêmio vai ter aí uma camisa própria pro futebol feminino. A Umbro produziu, além da camisa do masculino, além da camisa de torcedora, uma camisa específica pro futebol feminino, como o Inter já tinha. Porque as gurias usavam aqueles camisetão, assim, sabe? Que era horrível, assim, era um negócio enorme. Sim, não combina com o corpo, né? Dava pra ver nitidamente que pegaram dos gurias lá e passaram pra elas, sabe? Então, pela primeira vez, tem isso, assim. O Grêmio se preocupa, por exemplo, uma atleta tá de aniversário, vai lá e coloca no Twitter, parabéns pra fulaninha. A Karina lá, há pouco tempo, completou sei lá quantos jogos pelo Grêmio, o Grêmio foi lá, fez uma homenagem. Tem essa preocupação, assim. Eu vejo que o nome das gurias tá no nome dos guris na roda ali de felicitações, na hora de planejar o social media ali, sabe? Pra colocar, pra incluir as gurias também. Isso é bem legal. E o próprio torcedor cobra muito do Grêmio no Twitter. Se tu for olhar as postagens os ali... uniformes? Não. De coisas... De conteúdo das gurias. E tu vê muitas pessoas masculinas ou de ambos os sexos que cobram? Ambos. Eu vejo muito cara, assim, muito homem acompanhando o futebol feminino, assim. E isso é muito, cara, isso é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Mostra que tem bastante visibilidade, só questão de tempo. Exato. A Copa do Mundo aí... A última Copa do Mundo na França foi um recorde de audiência, assim, o Brasil inteiro parou pra ver o Brasil e França e tal, nas oitavas ali. Então, cara, a audiência vai ter. Não vai ser assim num jogo do Grêmio contra o Cerâmica, digamos assim.
Mas, putz, agora pela primeira vez a gente teve também um Grenal transmitido. Cara, todo mundo parou pra ver. Exato. É só mostrar, sabe? Chama É só assim, chama atenção pra caramba. É só mostrar. Porque o futebol feminino às vezes é chato de ver. Pô, e a copinha é maravilhosa, né? A Gauchão é lindo, a qualidade da copinha e do gauchão são maravilhosas. A Avenida Glória de Vacaria é maravilhoso de assistir. É maravilhoso. Então, cara, existe um rancinho também que a gente tem que parar com isso. Sabe? Sim, e tu acha que muita parte desses jogos também é do preconceito da própria sociedade com relação... Sem dúvida. Sem dúvida. Pô, essa semana aí a gente viu um podcast até dos produtores de conteúdo do Santos, de cara falando absurdos do futebol feminino, que é uma porcaria, que não existe, que se ele fosse presidente do Santos, ele compraria, ele falou que compraria roupa provavelmente, eu não sei, não conheço, tá? Mas provavelmente deve ser um local de, sei lá, de prostituição, algo assim. Compraria todas as roupas lá, botaria nas gurias e diria que elas nem precisam tocar na bola. Isso é oficial do Santos? Não, é produtora de conteúdo do Santos. Ah, tá. Absurdo. Porra, e logo do Santos, cara. O Santos é um clube de maior tradição do futebol feminino do Brasil. Exatamente. Das Sereias da Vila, campeão da Libertadores, tinha a Marta jogando. Cara, é um troço assim absurdo. E a gente tá em 2021 e tá vendo esse tipo de coisa, sabe? E tem também esse tipo de coisa não só também nos produtores, tu vê isso na grande mídia. Esses tempos vezes sim, às vezes esses sim. dias mesmo rolou um comentário aí de um colega nosso que... Ah, verdade. No rádio? No rádio, no comentário do rádio. Tô por fora dessa. Dá pra falar? O que tu quiser, pô. Rádio Grenal. É? Foi na Rádio Grenal, sim. Rádio O que Grenal. que falaram? Acho que foi o Pato, não foi? Eu só vi depois. Não lembro se foi o Pato, mas foi um desses aí. Pá, falou que... Falou do short, que o short tem que ser mais curto. que o short tem que ser mais curto, mas tem que mostrar mais, se mostrar mais e tal. Que o futebol feminino a gente vê pra isso, não é pra ver jogo de futebol. Exato. Nesse sentido, Mas aí a gente não- essa entonação pra fala. Exatamente. Extremamente retrógrado, né? Pelo amor de Deus. Esse tipo de Só que daí tu coisa. não vem indignação, né? É que tá tão... Tipo, não repercute praticamente. Foi uma indignaçãozinha aqui, era pra ter uma enxurrada. Depois é um absurdo que tu falou, mas... Esse até repercutiu. Eu vi bastante gente no Twitter falando e muita gente pedindo um posicionamento na Grenal. Mas, cara, tem coisas que vêm até de cima. Mas sabe? a Grenal, a cabeça é uma mulher ainda, não é? O pior é isso. Assim, sabe? Porque, às vezes, o falem bem, falem mal, mas falem de mim, prevalece. Sabe? Repercutiu, a Grenal foi falada aí por tantos números, não sei o que, parará. Foi negativo? Foi, mas deu audiência. Falei bem, falei Sabe? mal, né? Mas falem de mim. Tem muito isso, assim, muito isso. E daí já me descredibiliza, eu já não acompanho, eu já não acompanhava mesmo antes. Não, continuo não acompanhando, não vou dar moral pra esse tipo, não dou ibope pra esse tipo de coisa, sabe? Eu pensei 1000 vezes se eu repostava esse negócio do Santos aí. Eu quero saber, cara, não dar não vou. Mas vai se incomodar, vai dar estresse. Não, É que tu vai dar audiência pro eu cara. vou dar audiência Também. pro cara. Tu vai gerar visualizações pra ele, as Hoje- pessoas vão conhecer e alguém vai se identificar. Sabe aquela coisa que o Boechat falava muito? Vou dar palanque pro otário? Exato. Era muito Perfeito. isso aí, sabe? Tipo, aí hoje os produtores de conteúdo lá botaram no Twitter, assistam hoje porque a gente vai ser tratado. Assista o caramba. Tomara que não tenha nem nada de audiência, sabe? Porque enquanto o cara tava falando aquelas baboseiras, os outros 3 estavam rindo. Exatamente. Rindo. O politicamente incorreto, isso aí não é bom falar. Assim. Sabe? 2021 a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Então, certamente tem um ranço gigantesco ainda. Nesse sentido. Claro Nesse que tem. sentido. Ainda mais esse ponto de, eu vou me retratar. É falso. Tu falou aquilo. Aquilo é a tua fala original. A retratação é só porque pegou mal e tu tá se queimando. Pode ter certeza que esse blog aí, essa produção de conteúdo nunca teve tanta audiência como teve agora. Pô, com certeza. Não tenho dúvidas. Todo mundo xingando. Não tenho. Vou dar uma olhada depois pesquisar, não sabia disso. Tá rolando Nem- no Twitter. nem bastante pesquisa. no Twitter. Olha no Twitter, mas olha em outras páginas pra não dar audiência. Mandem depois pra... Mano, assim, é um absurdo, cara. Louco. Antes de falar mais do teu projeto, a gente já falou bastante de Grêmio. Eu acho que tem que fazer um outro vídeo dizendo que tu é gremista, porque a última vez que tu fez a gente foi campeão da Copa do Brasil 2 meses depois. O meu videolog, o meu canal lá é pé quente. Tem que fazer um novo vídeo, porque a decisão tá chegando, né? É uma boa, vou pensar nisso. Tem uma coisa que aconteceu que tu voltou pra Porto Alegre e não pôde cobrir no teu canal o Grêmio sendo campeão. Como é que foi pra ti? Terrível, foi o pior momento assim do canal, porque quando eu voltei com o canal, eu tinha o videolog, né? Antes do YouTube.
E aí quando eu quis voltar ao projeto do videocast e tal, voltar a fazer vídeo na internet, logo veio a Copa do Brasil. E não era pra ser, o meu canal não era pra ser de Grêmio, não era pra ser de futebol, era pra ser dia a dia, era pra ser como era o meu videolog antes, que tipo tinha umas pinceladas de Grêmio ali, porque faz parte da minha vida, mas não era pra ser de futebol. Só que eu morava no Rio na época, e aí o Rio era um pulinho de BH, então eu peguei a semifinal contra o Cruzeiro lá em BH e gravei como se fosse um vlog e tal, mas não era pra ser, não era o objetivo ser de futebol. Era pra ser vlog mesmo. E aí, cara, ali deu um boomzinho, assim, entre a torcida do Grêmio e tal. Aí o Grêmio foi pra final, eu fui pra BH de novo. E aí tava todo mundo chamando de pé quente e tal, que tem que vir pra arena, porque não sei o que, parará. E ali estourou, ali na Copa do Brasil foi muito bem. E eu, putz, eu vou ter que... Esse eu não tô adiantando, não tem como fugir, vai ter que ser mais ou menos por aí, essa linha de futebol, Grêmio e tal. E aí, logo depois eu voltei pra Porto Alegre. Voltei pra Porto Alegre e surgiu uma oportunidade na RBS. E a minha ideia na volta pra cá era já começar a empreender, era abrir meu negócio e continuar com o canal e tal, paralelamente, porque ainda não dava dinheiro. E tocar a vida assim. Só que quando eu cheguei aqui, surgiu uma oportunidade na RBS e eu, putz, cara, eu já vou dominar tranquilamente todo o trabalho, porque eu já fazia... tudo que eles queriam que eu fizesse aqui, eu já fazia na Globo. Então, ia ser tranquilo de fazer, assim. E a RBS, putz, nunca tinha trabalhado na RBS ainda e tal. Comecei a pensar, quer saber? Vou ficar um ano, junto dinheiro e aí eu tenho mais estabilidade para começar a empreender. Porque no Rio não tinha como juntar dinheiro, aqui ia ser na cara, na coragem mesmo. E aí fui pra RBS e fui pra RBS logo em 2017. E aí foi o ano. E aí foi aquela coisa, vocês querem me contratar mesmo? Porque se vocês botarem meu nome do Google, eu vou cantar o hino. Daí o meu chefe na época falou, não, tranquilo, não precisa pagar nada, obviamente, mas não vai ficar gritando gol no Twitter. A partir de agora tu volta a ser de veículo, as pessoas vão saber que tu é gremista e não tem problema nenhum, desde que tu não falte o respeito, não sei o que, isso aí é tranquilo dele só. Infelizmente tu não vai mais poder produzir vídeo pro canal, porque a gente tem exclusividade e tal, não sei o que. E daí foi aquela coisa, tá, tudo bem, fazer o que, né? E aí tive que parar um ano ali, parei um ano do meu canal. Não pude mais produzir conteúdo, aí avisei pelas redes sociais ali e tal. Voltei pra veículo, então vou ter que ficar um tempinho afastado. Só que aí veio aquela... Foi horrível pro canal, uma bosta. Tipo, era pro título da Libertadores, era pra estar muito maior, sabe? Sim, era pra estar um negócio absurdo. Mas foi importante pra mim, assim, falando como jornalista e aquele negócio que veio lá de 2010, né? Putz, eu pedi que eu tivesse cobrindo o meu clube do coração. Foi a redenção, né? Foi a redenção. E por muito pouco eu não fui pro Mundial. Por muito, muito, muito pouco. Mas o que faltou? Assim, eu tinha recém-chegado na RBS. Se eu fosse pro Mundial, ia ser muito ruim, assim, pra equipe ali. Putz, ela acabou de chegar. Só porque ela veio com uma bagagem da Globo, a gente vai mandar ela pro Mundial. Tinha um monte de gente na fila ali, sabe? E aí o meu chefe chegou e falou, eu quero que tu tenha isso, teu passaporte já tem e tal, não sei o que, eu vou fazer teu visto. E aí eu, putz, será que vai rolar dele? Putz, são 2 produtores, tá? A gente tá com uma dúvida de levar ou 2 produtores ou 2 repórteres lá. Eu não sei qual era a ideia da equipe dele. E foi muito de supetão, né? O Grêmio ganhou e logo depois eu tinha que viajar. Vai ser que nem o Palmeiras agora, quase que foi eu acho que a RBS teve 15 dias pra programar tudo. E aí se forem 2 produtores, vai o fulaninho lá e vai tu. Meu Deus do céu, será que eu vou pro Mundial? E daí eles acabaram fazendo uma escolha de não ir 2 produtores. E botaram mais repórteres pra ir e tal, e daí eu fiquei... Talvez seja aí o motivo de não ter ganho do Real Madrid, viu? Pode ser. Tinha sido o pênalti no Ramiro. Exatamente. Foi bem por aí. Tem alguma coisa a comentar? Outra coisa que eu queria ver contigo é como é que foi essa mudança de começar a conversar com o elenco do Grêmio. Como é que foi a primeira conversa com o elenco do Grêmio? Como é que foi a emoção, a tremedeira? Cara, vou te falar que dificilmente eu tinha isso. Era muito por estar entrevistando uma pessoa importante, tá? Mas isso era com todo mundo. Tipo, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, eu fiquei... Tem uma foto minha até,
descendo a escada rolante, que eu tirei uma selfie, atrás de mim tava a Marta, o Felipe Massa e a Hortência. E a Marta é muito minha ídola, assim, sabe? Então, assim, lá eu entrevistei o Renato, várias pessoas, assim, que eu nunca imaginava entrevistar. O sentimento que é agora, tipo, de ser torcedora declarada do Grêmio é um pouco diferente, mas tu segura muito a onda. O que eu não me segurei real, assim, que foi uma coisa pra mim muito marcante, foi o Luan. Ali foi porque, putz, o Luan é o nosso ídolo recente, assim, ele, Jeromel e Kahneman, o Maicon junto, o Gro, enfim. Eles mudaram a história do Grêmio. O Luan tinha ainda o apego de, tipo, além de ter sido um craque dentro de campo e ter carregado o time, ajudado a carregar o time, o Luan ainda tinha toda a questão de, tipo, ele brigar pelo Grêmio fora de campo e mandar o Sacha longe, sabe? Thiago Neves também. Que hoje vale muito mais, né? Cara, essa questão do Luan fora de campo pegava muito em mim, assim, como gremista pegava demais, assim, sabe? Putz, o guri não só foi ídolo dentro de campo, camisa 7, mais um pra história, e ainda nos defendia fora. Então ali meio que bateu um pouquinho. Só que eu já tinha tido uma história com o Luan, que eu nunca vou esquecer, assim. Lá em 2014, o Sport Espetacular estava fazendo uma série de promessas do Brasileirão. E colocaram o Luan na lista. E me mandaram pra Porto Alegre pra fazer ele. E o Luan, tipo assim, um bicho da goiaba. Não falava nada. E aí eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer que eu atrasei o Luan. Eu atrasei, tipo assim, eu cheguei meia hora atrasada porque tinha dado problema de equipe. O Luan ficava me esperando lá. E aí o assessor de imprensa do Grêmio, tu nunca mais vai fazer isso, não sei o que, eu, putz, cara, eu não gosto de atrasar, eu nunca... Era o JP na época? O JP na época. Eu cheguei no horário, mas a equipe não, a equipe demorou meia hora. Enquanto isso, o JP tava lá no meu ouvido, parará, só esperando o guri não é nada ainda, mas daqui a pouco não sei o que, e parará, porque falta de respeito. Eu, não, desculpa. Aí fiz o Luan não falava 2 palavras, o Luan não conseguia formular uma frase direito. Foi difícil de entrevistar ele. Eu pouco aproveitei daquela entrevista. E aí depois falei com o assessor dele aí, dá uma ajuda pra ele e tal, não sei o que, porque ele... Difícil, esse guri vai ser craque, esse guri vai desenvolver e ele vai ter que falar. É ruim de conversa, assim. Mas era pro nervosismo dele? Nervosismo dele. Não saía nada, assim, muito pouco. Era aquela coisa do tipo, tá, e aí, como é que foi esse teu ano? Foi bom, sabe? Legal. Foi bem legal, foi legal. E aí, quando eu tava fazendo algumas coisas alguns testes também pra reportagem lá na Globo, e eu vou aproveitar o Lô, vou fazer várias passagens aqui. E aí a gente caminhava, o Lô foi muito parceiro, a gente caminhava no Olímpico na época ainda e tal, caminhando, gravando com ele, parará, ele foi gente boa demais. E aí o cinegrafista naquele dia falou, esse guri nunca vai te esquecer, porque tu foi uma das primeiras pessoas que deu uma moral pra ele, em rede nacional e tal, não sei o que. Ele nunca vai te esquecer. Daí eu brincando, tomara que não me esqueça mesmo, tomara que ganhe alguma coisa aqui e não me esqueça mesmo. E aí, anos depois, já tinha visto ele algumas vezes. Cara, isso assim, ó, isso é de dar inveja pra qualquer gremista que eu vou falar. No dia que o dia seguinte que o Grêmio ganhou a Libertadores, eu tava na arena esperando os campeões, fazendo a festa e tal. Primeira pessoa que o Luan enxerga sou eu. E aí ele vai lá, o que tal, não sei quem, me dá um abraço. Ele é o rei da América, entendeu? E ele tá aqui. É o rei dos nossos corações também. Exatamente, ele sabe quem sou eu, chega a me arrepiar. Falou, e aí, que tal, não sei o que. A minha amiga que tava na RBS, a gente tava gravando. Minha amiga me mandou, que é isso? Como é que ele sabe quem tu é? O que ele tá falando aí? E ele veio e me deu um abraço, assim, tal. Putz, aquilo ali eu nunca vou esquecer, sabe? Que massa. E aí, quando ele tava pra sair, eu queria fazer uma homenagem pra ele no meu canal. Entregar um desenho que a gente fez e tal, não sei o quê. E eu achava que o Luan não tinha noção do quanto a torcida gostava dele. Por toda aquela situação de pipoca, de não sei o quê, Luan soneca, parará. Eu tinha, na minha cabeça, o Luan não sabe quanto a torcida do Grêmio gosta dele. Não sabe. E aí eu queria fazer aquela homenagem no meu canal, que foi o vídeo que eu fiz lá, entregando a homenagem pra ele. A gente fez um compilado de torcedores, falando o quanto ele era importante e tal, não sei o que, mostrei pra ele, ele se engasgou. E aí, naquela época, todo mundo queria entrevistar o Luan. Porque tava se especulando que ele ia sair.
E aí eu tava há 1 ano já tentando com um outro assessor de imprensa, preciso fazer o Luan, e ele só me enrolava, tá difícil, não sei o que, o Luan tá lesionado, parará. Deu, quer saber, vou mandar direto pro Grêmio. Daí mandei pro JP. Falei bem assim pro JP, só diz pra ele quem é. Sou eu, a Kek, eu quero fazer uma homenagem pra ele, eu quero entrevistar ele pra entregar, porque eu acho tal que a torcida dele não sabe o carinho que a torcida do Grêmio tem, não sei o que, não sei o que. Dele, tá, eu vou tentar. Deus, por favor, só faz isso, só diz quem é que vai fazer, e é coisa rápida, 15 minutinhos a gente já acabou. E aí deu 5 minutos e ele me respondeu, tá, pode vir, que ele topou. Que cara, ele não tava fazendo com ninguém, sabe? Com pelo ninguém. histórico, pelo né? histórico. E aí eu lembrei do que meu cinegrafista tinha falado. Pô, esse guri ele nunca vai te esquecer no momento que tu precisar. Ele vai te estender ali. E aí ele me deu uma moral. Tipo, ele me repostou no Instagram. Ele mandou a galera se inscrever no meu canal, sabe? Logo depois que a gente fez o vídeo, ele quase chorou. Mostrei pra ele ali, ele quase chorou. Sim. E aí, no mesmo dia, ele me chamou no Instagram e pediu pra eu mandar o vídeo que eu tinha mostrado pra ele. Que ele queria ter de recordação. Daí ali você vai sair, né? Óbvio que vai sair. Então, nesse sentido, assim, o Luan foi o que mais me deu uma tremedeira ali por todo o histórico que eu tinha com ele e por ele ser dos ídolos recentes, assim, o maior ídolo. Mas antes, assim, antes de começar a falar com o coração, entrevistar com o coração, eu era bem contida, assim, Mas você também falou com o Derlei, não falou? Falei com o Derlei. O Derlei eu já tinha entrevistado ele antes do canal. Quando eu fui entrevistar ele com o canal, ele já sabia quem eu era, então a gente já tinha uma troca, já foi mais tranquilo, assim, sabe? Já foi bem mais... Sabe, sempre tem aquele nervosismo, assim, mas já foi mais tranquilo porque eu já tinha tido contato com ele antes. Meu primeiro entrevistado, como é que pode? O Derlei é meu maior ídolo, do Grêmio é o meu maior ídolo. E meu primeiro entrevistado, a primeira vez que eu estiquei o microfone pra alguém, foi o Derlei. Maravilha, já começou com o pé direito. Começou com tudo, que beleza. Foi muito massa, muito massa. Eu tava na Uber TV ainda. Tinha lançado o livro dele e tal, eu fui lá e entrevistei. Tu entrevistou também há pouco tempo o primeiro tete-a-tete com o melhor presidente, junto com o Koff. Com o Fábio Koff. O nosso Romildo Bozan. Como é que foi? O Romildo, eu acho que eu tenho uma simpatia assim com a galera do Grêmio, porque o Romildo sempre me atende também. O Romildo, ele é um cara, gente boa demais, assim. Eu não tenho uma relação pessoal com ele, mas todas as vezes que eu fui falar com ele, ele sempre foi muito carinhoso, tipo, não sei o que, isso respondeu com muita educação, como ele é com todo mundo. Mas, assim, se eu pedir pra assessoria lá, preciso entrevistar o presidente, ele vai atender, assim, ele é muito solícito. Eu acho que, assim, é um dos maiores presidentes na questão popular, assim, sabe? Além de tudo que ele fez pelo Grêmio, né, ter botado o Grêmio nos trilhos de novo. Ele é muito popular, ele é muito da galera, ele é muito do torcedor. Ele é político, né? Mas ele é muito do torcedor, assim, ele quer estar próximo, sabe? Ele quer, daqui a pouco, às vezes até moldar o que o torcedor pensa, sabe? Agora com esse novo também vídeo que ele tá fazendo com o torcedor, acho que já chamou mais o torcedor pra ele. Das lives do Grêmio, né? Isso. Eu acho muito importante isso. Mas o Romildo, tipo, antes da pandemia, tomar chopp com a gurizada. Ia na sede, tomar cerveja. No Rio de Janeiro também, ele ia pro churrasco na beira da praia com o pessoal, exato. né? Quer mais? Qual que Eu quero. Então, assim, ele é muito popular, ele é muito da galera, sabe? Agora não. E isso faz parte do presidente. O presidente, eu gosto de presidente assim, que não é aquele engravatadinho que vai ficar dentro da salinha dele com o ar-condicionado ali, quem ele vai contratar. O Romildo é da galera, é muito da galera. E o Grêmio é assim, né? O Grêmio é da sua gente ali. Então eu gosto muito dessa forma que ele pensa, assim, de estar próximo do torcedor. E eu me sinto muito privilegiada de ele sempre me atender, assim, também. Tipo, preciso fazer uma entrevista com ele. Às vezes, essa aí realmente me marcou 3 vezes. Mas sempre rola, assim, sempre rola. Eu também, presidente do clube. Deve ter um monte de coisa pra fazer. E como é que foi a virada pra ti do canal? A virada do canal, cara, eu acho que foi com o Luan. Foi com o Luan mesmo? Acho que foi com Esse o Luan. vídeo que você falou agora? Porque ali eu já tava... O Luan foi depois do 5x0, né? Foi depois do 5x0 do Grêmio ali, né? Pro Flamengo. Sim. Já tinha o 5x0 do Grêmio pro Flamengo ali. Ali foi uma virada muito interessante no canal também, porque eu fiz um vídeo analisando aquela partida e estourou o vídeo.
Tem mais de 100 e poucas mil visualizações e muitos flamenguistas. Muitos. Sim, imagina. E muitos se inscreveram no meu canal. Os flamenguistas antes do vídeo estavam me odiando. Depois do vídeo eles estavam me amando. Tem muito flamenguista no meu canal, muito, que eles contribuem no superchat até hoje. Obrigado. Eles estão o tempo todo. Obrigadão. O tempo todo eles acompanham o canal, eles ficam doando aí no superchat. Os flamenguistas me amam, eles acham que um dia eu vou virar rubro-negra ainda. Pelo amor de Deus, né? E daí, mas eu acho legal, eu acho muito bacana essa troca. E logo depois veio o Luan. E ali do Luan foi uma virada grande entre os gremistas, porque muita gente não me conhecia ainda, né? Muita gente não me conhece ainda. Mas o Luan tendo divulgado ali o negócio, foi um... Porque o Luan não posta nada. O Luan não posta stories, o Luan não faz stories. O Luan posta algumas coisinhas aí de vez em quando e tal. E aí, nesse dia, ele me mandou assim no Instagram lá. Quando sair o link, me manda que eu vou te ajudar a divulgar. Que massa. Aí eu, Aí ele me mandou o WhatsApp dele pra eu mandar o vídeo dos torcedores e tal. E ali no WhatsApp eu mandei pra ele, mandei umas fotos da gravação. Vai que daqui a pouco ele posta e me marca lá. Eu terminei de mandar as fotos, ele foi lá e botou nos stories dele, matéria muito fera com a Kek e tal. Que sensacional. E ali, cara, meu Instagram explodiu, veio um monte de gente que começou a me seguir e tal. Depois no vídeo também foi uma repercussão muito massa, assim. Ali eu acho que a chave começou a virar, assim. Mas pra ganhar um pouco mais, pra começar a rentabilizar o canal só esse ano. 2020. Só 2020? Só 2020. E pra ter uma ideia que eu tô desde 2016 fazendo. Eita. Eu acho que muito disso de 2020 ter começado a bombar também foi com as lives, faz pós-jogo também com o pessoal da... Cara, com o Duque. Isso que é uma coisa muito louca, porque o meu canal, na pandemia, ele quase morreu, assim. Quase morreu em questão de visualização. Isso foi pra todo mundo, porque não tinha interesse de futebol na pandemia, né? Nem futebol tinha. Nem futebol tinha. Por um bom tempo não teve. E não sei, assim, parece que deu uma troca de algoritmo, assim, porque eu fazia vídeo e, cara, não entrava, assim. Eu tive que produzir 5 vezes mais pra começar a fazer as visualizações que eu fazia antes da pandemia. Então teve um período muito ruim. Quando voltou o futebol foi bom. Só que a chave virou que na pandemia eu fechei alguns patrocinadores assim que foram super importantes. Fechei com o gremista historiador, não sei se vocês conhecem no Instagram. Sim, eu conheço. A OneFootball também veio comigo. Sim. E aí depois, agora tem a KTO e tal, o OneFootball tá entrando de novo. Mas assim, aí tirei o AdSense que estava acumulado, então aquilo ali me salvou, assim. Dá pra dizer que o meu canal me ajudou muito na pandemia financeiramente ali. Aí começou a mudar um pouco o formato, não tanto dos vídeos, mas pras lives também. Eu gostava muito de fazer vlog nos estádios, infelizmente não tem mais como fazer. Tá difícil voltar. Mas aí continuei fazendo os vídeos de opinião ali de vez em quando, e as lives também foi um grande adendo, assim, né? Agora tem 2 fixas por semana e mais a live tricolor que às vezes acaba pingando no meu canal. Uma em cada canal, uma em cada canal. Foi um formato que a gente ajudou, que a gente encontrou de ajudar todo mundo. Tipo, o Duque ele não faz mais vídeo. É o zicador, é o zicador, né? É o zicador, né? E daí, volta e meia, pelo menos uma vez por mês, tem um conteúdo dele lá no canal pra não ficar parado, assim. E aí a gente vai distribuindo, assim, uma forma que a gente encontrou pra contemplar todo mundo. O Duque tem essa questão de quando ele sai do canal dele, ele não vai perdendo. Sim. Pra tu ter uma ideia, o live contra o Coritiba ontem nem teve. O Duque era tão zicador que nem teve a live ontem. E era pra cima dele? Coitado, cara. Não, do quê? Não, a gente tá chulhando que as datas da Copa do Brasil aí não sejam no canal dele. Se for, a gente dá um jeito de trocar, porque não vai ter como. Vai mudar, Duque, já era. Ele é muito pé frio. E quem tu tem uma sonho de conversar? Quem é aquele de maior ídolo que tu não conversou ainda, que tu quer conversar? Cara, eu quero fazer o Renato pro canal. Sem dúvida. Quase rolou em 2000 e... Não foi nessa passagem, foi numa passagem anterior dele, se eu não me engano. Ou foi no início dessa. Já faz uns 5 anos, né? 4 anos. Foi no início dessa. Faz 4 foi 16 que ele chegou. Foi no início dessa. Foi em 2016. Quase rolou, tava marcado já. Só que eu morava no Rio. E quem ia fazer pra mim era um amigo que eu tinha, um produtor, que era o 7 Perguntas. Eu tinha um quadro que era chamado 7 Perguntas. Isso.
E aí ele ia gravar. Só que daí quando eu falei que era o meu amigo, ele não quis mais. Ele, não, se não for com ela, eu não vou fazer, porque não tem sentido, né? Ela vinha outra pessoa. Só que daí também não ia conseguir vir do Rio pra cá pra fazer. Mas assim, tá em stand-by ali, eu ainda tenho esperança de conseguir. Ainda nessa gestão. Mas tem mais rixa agora que tá se criando do Renato com a imprensa, né? Pois é, cara. Eu não me considero imprensa mais, né? Eu sou uma produtora de conteúdo voltada pro Grêmio. Apesar de ter ali minha opinião, eu sou crítica de vez em quando, apoio quando acho que tem que apoiar. Mas o Renato não seria tanto não seria tão uma questão atual, seria uma coisa mais histórica mesmo, pela história que ele tem no clube, né? Acho que não teria esse problema, assim, se o assessor me ajudasse, explicasse direitinho pra ele e tal. Não seria muito nesse sentido. E eu acho que nisso ele seria tranquilo, porque o Renato atende todo mundo. O Renato não é aquele... Volta e meia a gente ia pra sala de coletivo, o Renato tava atendendo a imprensa de tudo quanto é lugar, assim. Ele não é um cara mascarado, assim, que não vou fazer. Não, ele normalmente atende todo mundo, só que também não vai ser uma semana corrida, assim. E agora com pandemia é mais difícil, é mais difícil. Tá complicado pra todo mundo, né? Mas eu ainda vou tentar fazer, é uma cobrança que eu tenho, que volta e meia eu lembro a assessoria, porque tá prometido, era pra ser em janeiro do ano passado. E aí não rolou, né? Logo depois veio a pandemia também e agora tá numa situação estranha, né? Mas eu pretendo fazer ainda antes de acontecer alguma coisa, de Capo Grande não renovar, enfim. Vai fazer pra celebrar o ex? Espero que sim, eu e ele de óculos ainda. Não, é um grande sonho, assim. Acho que eu seria o master do canal, assim, ter o Renato. Fala, então, agora que a gente falou muito de Grêmio, de entrevista, fala um pouco da Kiwi. Como é que começou? Qual é a proposta da Kiwi? A Kiwi primeiro que ela é uma junção de dois amigos, né? Eu sou o Ki e o meu amigo é o Wi. Ki de Kek, né? E o Wi de William. E aí eu já vinha com a ideia de empreender quando voltei do Rio, né? Mas eu não tinha ainda um modelo de negócio. Eu tinha na minha ideia que eu queria fazer uma produtora de conteúdo. Que eu achava que o futuro seria esse. Já era o presente, na real. Já estava todo mundo produzindo conteúdo para tudo quanto é lado. E eu queria ser uma produtora de conteúdo, mas não só para veículos. Eu queria fazer o meu conteúdo. Eu já encarava o meu canal, Instagram e tudo mais como um trabalho, por mais que ele não me rendesse financeiramente. Eu já achava que ele era um trabalho para mim, porque ele me ocupava como um trabalho normal. E então eu sabia que eu não ia conseguir viver disso no meu canal logo, não ia ser uma coisa de imediato, mesmo que eu me dedicasse ali, viesse pra cá e dedicasse os 6 meses seguintes, eu sabia que não ia ser, porque eu já tinha uma certa experiência de que era difícil começar a monetizar, né? Daqui a pouco tu pode dar uma sorte de botar o primeiro vídeo bombar e começar a partir dali, mas a gente sabe que quem trabalha um pouquinho antes de ir com isso, sabe que é um pouco mais difícil. Eu sabia que não ia ser nesse sentido. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, eu não posso trabalhar na RBS e ter o meu canal. Se eu tivesse um trabalho fixo, que me desse a liberdade de continuar produzindo meu canal, talvez eu não tivesse empreendido. Talvez. Mas eu também já estava muito naquela de, eu quero ter meu próprio negócio, eu me dedico tanto para as outras empresas, por que eu não me dedico para mim e tal? Eu me achava uma boa profissional na época também e tal. Eu queria alguma coisa que fosse filhote, assim, sabe? E eu não queria empreender sozinha, porque eu não tinha experiência nenhuma de empreendedorismo. E aí o meu amigo já era empreendedor, ele já tinha um negócio. E aí a gente era um amigo de muitos anos já, eu confiava muito nele, admirava muito o trabalho dele, ele admirava muito o meu trabalho. E aí a gente se juntou, vamos fazer, eu tô pensando num negócio assim, assado. Porque eu quero continuar produzindo meu conteúdo, daqui a pouco, lá na frente, essas duas vão se juntar. Porque a Kiwi vai produzir meu canal, e aí a gente foi montando. A Kiwi hoje ela é produtora de conteúdo para as redes sociais, para pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Não, né? Só voltada a futebol. Não, é de tudo quanto é coisa. A gente tem tudo quanto é variedades de clientes, assim, comércio, profissional autônomo, profissional liberal. Meu canal, tudo é produzido pela Kiwi. E começamos só nós dois, né? Só eu e o Will. Ele é administrador, eu sou jornalista, botava a mão na massa, tudo. Hoje a gente já tem 3 pessoas com a gente, há pouco tempo eram 4, o Murilov, meu maior parceiro, editor de vídeo, saiu.
E aí ficamos nós cinco. E aí continuamos o trabalho. Na pandemia foi bem complicado. Foi um troço assim de barra, foi pro empreendedor, assim, foi um negócio absurdo. Mas tá passando já. E hoje a Kiwi contribui demais pro meu canal, assim, quanto a parte visual, de arte, thumb, edição de vídeo ainda, qualquer coisa que eu precisar contar com isso, né? Tem a Kiwi. E o teu canal tem ajudado a Kiwi? Até procura pra Agora Kiwi? sim, agora sim. Tipo, eu sempre achei também que o meu canal fosse ser uma espécie de vitrine pra Kiwi. E foi, assim, depois que eu comecei a divulgar que a Kiwi fazia a parte de gráfico do meu canal, a parte de vídeo, edição, captação, a gente conseguiu captar bastante clientes por ali. E hoje a Kiwi, o canal contribui, assim, as minhas redes sociais, porque eu não falo mais só canal, né? Porque hoje eu monetizo meu Instagram e o Twitter também. Então hoje contribuem financeiramente para a Kiwi também. Ah, entendi. Graças a Deus, pela primeira vez na história a gente consegue fazer isso, porque antes a Kiwi que levava minhas coisas nas costas. Quer perguntar alguma coisa? E qual a tua função, tipo, na Kiwi? O que tu faz lá, tipo, como se pela Kiwi, na Kiwi mesmo, né? Assim, de botar a mão na massa mesmo, de precisar editar um vídeo, eu editava e tal, produção e tudo mais. Hoje eu sou mais... eu sou coordenadora de vídeo, né, de audiovisual. Eu faço o contato com o cliente, mas é mais o meu sócio. Mas assim, ele faz o primeiro contato, se for alguma coisa de vídeo ele passa pra mim, eu discuto edição, roteiro, captação com o cliente e passamos pro nosso videomaker, né, que é o Murilov. Agora ele tá como um frixo, ele tá, volta e meia, ele tá vindo com a gente também. E aí eu faço essa parte de coordenação, não coloco mais tanto a mão na massa como antes, mas se precisar também faço isso. E hoje a gente criou um núcleo do Videocac dentro da Kiwi, que é tomado por mim, obviamente, né? Mas tem mais 2 pessoas para me ajudar ali na questão de gráfico e tudo mais, conteúdo, ideias de conteúdo, tipo, por exemplo, me passam lá um TikTok que tá bombando. E aí, olha só, tem esse aqui que tá bombando, quem sabe tu adapta pro futebol. Aí eu analiso se eu consigo adaptar pra alguma coisa que tá acontecendo no Grêmio ou não. E aí faço alguma coisa daquilo ali, sabe? Show. Mas eu tô mais, assim, mais voltada hoje pras minhas redes sociais, porque é um braço da Kiwi, do que pra própria Kiwi, assim. Eu não coloco mais tanto a mão na massa, assim. A não ser fazer o financeiro, fazer o caixa, fazer cuidar de funcionário, essas coisas assim, que é mais... Aí é tudo com a gente mesmo, não tem como terceirizar. Sim. E as dificuldades iniciais para te começar a empreender sozinha, né, com a Kiwi? Porque eu vejo muito, por exemplo, quando tu tá num curso de jornalismo, não se ensina a empreender, pelo menos para a área. Eu, pelo menos, tipo, a experiência minha, no caso, no curso, quando eu fiz, eu tive aulas de empreendedorismo, mas é tudo extremamente geral, nunca é focado para uma área jornalística, assim. Como é que foi pra ti, assim, as dificuldades iniciais, até a busca por clientes, as ideias iniciais, como é que foi esse caminho? Cara, eu nunca estudei sobre empreendedorismo, eu só queria ter o meu negócio, assim, eu só queria e queria ver por onde começar. Eu achava que antes de largar tudo, isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Eu comecei a Kiwi quando eu já estava na RBS. Ela já foi criada, a gente já estava começando a planejar algumas coisas, mesmo eu estando trabalhando na RBS. Então eu chegava da RBS, fazia lá minhas 8, 9 horas por dia, chegava em casa e começava a planejar a Kiwi junto com meu amigo. E a nossa ideia lá no início, a gente pensava, putz, como a gente tem uma renda fixa, quem sabe a gente começa a planejar alguns clientes, que de um modo que são SUS, né, que a gente brinca até hoje, que era uma loja que a minha irmã tinha, e o estúdio de dança que ele é sócio até hoje. Vamos fazer as redes sociais desses dois aqui pra gente ter um espelho, pra gente ter uma vitrine, uma chance de divulgar o nosso trabalho. E a gente fazia um trabalho bem diferenciado, assim, numa época que era 2017, 2018, não era tão bem produzido as redes sociais. As pessoas já estavam presentes nas redes sociais, mas não era uma produção de uma foto bem tirada, de daqui a pouco um story bem feito, um story produzido, não tinha isso. Era muito produção de conteúdo ali na raiz mesmo, assim, tirar uma foto e tal, não sei o que, postar. E a gente começou a fazer isso, assim, daqui a pouco tirar uma foto bem mais produzida, com luz, iluminação, botar um loginho do lado e tal, pensar mais esteticamente a produção de conteúdo.
para os nossos 2 SUS na época. Né? E esses 2 SUS acabaram nos abrindo leque de cliente. Um foi indicando, a gente nunca precisou correr atrás de cliente. Todos vieram até nós, assim, por indicação, pelo trabalho nas redes sociais, e ali foi se criando. Muitos, assim, a gente fazia 6 meses de trabalho e a pessoa vai lá e já aprendia a fazer e saía. Tem clientes que estão com a gente até hoje, que eu vou fazer 3 anos já. E era muito por aí, assim, a gente pegou, como a gente tinha a oportunidade, o privilégio de ter uma renda fixa fora da Kiwi, a gente fez um trabalho de graça, né, entre aspas, para prospectar cliente. E foi assim que a gente construiu, assim. Logo, acho que 6 meses depois, a gente abriu um escritório. Que aí, como a gente abriu da forma que a gente queria mesmo, com a Kiwi toda personalizada, toda bonitinha, um cantinho mesmo que a gente se sentisse bem para trabalhar ali. Acho que uns 10 meses a gente contratou nosso primeiro funcionário. E assim foi. No ano seguinte a gente trouxe mais 2, sabe? E assim foi indo, assim, aos pouquinhos. O pior momento foi na pandemia que a gente... Porque, a nossa equipe faz a comunicação, faz o marketing, né? Mas as empresas, quando tá passando por uma dificuldade, a primeira coisa que ela vai cortar é isso. Por mais que esteja precisando nesse momento, né? Então foi o pior momento, agora tá voltando, assim. Mas, cara, é uma coisa assim que várias vezes eu pensei, amo, não voltaria a trabalhar, não gostaria, não posso dizer que eu não voltaria, não gostaria de trabalhar em outra coisa hoje. Tipo, eu sinto falta da redação, sinto falta do cheiro da redação, cheiro de café da redação, mas eu seria muito feliz trabalhando 5 dias na Kiwi e um final de semana dar uma passada na redação, assim, só pra sentir o cheiro de novo. Só matar a saudade. Mas vários momentos, assim, do empreendedorismo que tu passa por poucas e boas, assim, de pessoas querem te passar calote, de várias situações ruinzinhas, assim. Tem bastante disso? Tem muito, E eu não era acostumada no mundo dos negócios, né? Eu não sou acostumada, não era, né? E eu sempre fui certinha de não atrasar nada e tudo mais. E quando tu passa a ser desse mundo, cara, tem muita coisa que, meu Deus, fica assim, cara, como é que pode? E várias vezes pensei assim, putz, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma produtora de conteúdo, daqui a pouco eu vou voltar pra redação, que é muito mais fácil, sabe? Várias situações, assim, que tu repensa. Mas, nossa, o empreendedorismo também é muito massa, cara. E eu não pretendo parar só naquilo, eu pretendo continuar empreendendo em outras pontas também, assim, tenho essa vontade. Tu te imaginaria trabalhando com uma assessoria? Eu tendo uma assessoria minha ou daqui a pouco talvez tu tendo uma assessoria pra... Eu pensei, lá no início da Kiwi, eu pensei em ter um braço de assessoria. Mas aí eu fiquei pensando que ia conflitar muito com o meu canal, assim. Porque, bem ou mal, eu dou opinião no meu canal. Sim. E daqui a pouco eu posso estar falando de um assessorado. Exato. Tanto pro bem quanto pro mal. E aí, eticamente, não é legal, assim. Eu acho que não seria muito... Mas assessoria dá dinheiro pra caramba, né? Tipo, eu conheço muito jornalista, muito amigo meu que montou assessoria e está muito bem. Sim. Então, pra quem tá começando, Keck? Tanto de jornalismo, mulher fazendo jornalismo esportivo, porque provavelmente tem muitas mulheres que queiram fazer, porque uma influência é sempre bom, né? O que tu indica, o que tu sugere, qual é a tua sugestão para as pessoas que estão começando, tanto no empreendedorismo quanto no jornalismo e no esporte, como mulher no esporte? Cara, faz. A melhor coisa que eu posso falar é fazer. Não espera a condição ideal, porque às vezes a gente fica pensando, porque eu não tenho uma câmera, eu não tenho um microfone, eu não tenho um computador de edição, sabe? E às vezes fica se prendendo e não colocando pra fora uma coisa legal que pode dar frutos. Isso se adquire, sabe? Isso depois tu vai comprando com o tempo, tu vai se equipando, vai melhorando a qualidade. E esse processo de evolução é até interessante pra tua audiência que vai te acompanhar, assim, sabe? Ver o quanto tu tá crescendo, o quanto tu tá rendendo com aquele trabalho. Comigo foi assim, eu não tinha nada, na real. Quando eu voltei a fazer os vídeos no canal, eu não tinha nem computador, porque... hoje em dia a gente tem tudo no celular, assim, né? Não precisava ter um computador em casa naquela época. Eu tinha na TV, então não precisava. Eu comprei o computador, comprei uma câmera pra começar. Porque eu não tinha como editar sem ter um computador. Então eu acabei comprando um computador e aí não tinha microfone.
Eu usava o meu celular para fazer o microfone. Então, foi aos pouquinhos, assim, logo depois eu já comprei microfone, comprei o gravador, comprei luzes. E aí fui me equipando, assim, sabe? Mas se eu tivesse esperado a condição ideal, comprar as coisas para começar a fazer, cara, certamente eu não teria feito, assim. Porque nunca a condição ideal. Até hoje eu acho que não é a minha condição ideal, sabe? Eu acho que tem coisas para melhorar ali na produção, na qualidade. E eu gosto das coisas com muita qualidade. Eu gosto de um vídeo bem feito, eu gosto de um vídeo bem editado, com um áudio bom. Mas a internet te permite começar de qualquer jeito. A internet a gente tem a oportunidade de fazer vídeo, de fazer texto, de fazer áudio, de fazer podcast. A gente tem oportunidade de mostrar os seus talentos, mostrar as suas ideias. Então, assim, tem que fazer, tem que botar pra fora. Hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo. Todo mundo, de qualquer profissão que tu seja, tu tem que produzir conteúdo, estar presente nas redes sociais, produzir o teu, né, no teu nicho. Claro. Mas assim, não, hoje não tem, eu não tenho desculpa. Não tem desculpa, a internet te possibilita tudo. Tudo, assim. Então é só colocar pra fora. Essa é a maior. Todo mundo me pergunta assim, e eu tô começando agora, o que tu acha que eu tenho que fazer pra ter sei lá quantos mil inscritos? Eu recebo direto de criança no Instagram. Pra ter não sei quantos mil inscritos no canal. Calma, não vai pensando em inscritos, não vai pensando em nada, só pensa em produzir o conteúdo, colocar pra fora as tuas ideias, sabe? Colocar daqui a pouco, fazer uma coisa diferente, não mais do mesmo, do que todo mundo tá fazendo, ou daqui a pouco estudar tendência, sabe? Pensa em alguma coisa, só coloca pra fora, não fica esperando a melhor condição, porque a melhor condição talvez possa nunca chegar e tu ficar ali preso a uma coisa que tu tem vontade de fazer e não tem coragem de botar pra fora. Até porque pra começar tem que começar de algum lugar, né? Exato. E é difícil começar por cima. Sim, exatamente, muitas vezes isso da esperar a melhor condição. Às vezes pergunta o pessoal, tá aí, o que é a melhor condição pra ti? A pessoa não sabe. As pessoas esperam uma condição, meio que um negócio Eu acho que ela fugaz, assim, tipo, não é uma coisa palpável, né? Eu acho que ela vê, de repente, alguém que ela quer se espelhar e acha que pra começar tem que estar no nível daquela pessoa. Eu preciso falar tão bem contra essa pessoa, preciso perder a vergonha pra falar nos stories, sabe? Precisa ter uma câmera que nem a dela. E tem muito isso, assim. E, cara, tu nunca vai perder a vergonha pra falar nos stories se tu não começar a falar. Exatamente. Sabe? Tu nunca vai saber se teu texto é bom se tu não começar a escrever. Sabe? E é muito por aí. Tu nunca vai saber se tu é uma boa entrevistadora se tu não entrevistar. E a comunicação, eu digo, claro, eu acredito que tu tem que ter um talento pra aquilo. Sabe? Não é todo mundo que eu acho que vai conseguir se dar bem com comunicação. Mas, se tu se esforçar, se tu começar, se tu praticar, é como tudo na vida. Quanto mais tu treinar, mais adaptado tu vai ficar, melhor tu vai ficar, né? E pra comunicação é a mesma coisa, não adianta, às vezes as pessoas querem abrir os stories e sair falando que nem a Fernanda Gentil, só Fernanda Gentil. Não, você tem que começar, porque eu vejo meus vídeos hoje lá no início, me dá uma vergonha alheia, assim, e ao mesmo tempo eu olho e nossa, cara, como eu evoluí. Sabe, até a minha voz é diferente. Dá um orgulho isso, tá? Dá um orgulho. Ao mesmo tempo que dá uma vergonha de olhar, que eu fico, meu Deus do céu, como é que eu coloquei no ar isso? Me dá um orgulho de tipo, putz, como eu melhorei, sabe? E às vezes as pessoas têm muito receio disso, já querem começar sentando na janelinha, assim, sabe? E, cara, ter noção, muita noção, mas muita noção que não é um trabalho fácil, assim, não é um trabalho que vai te render frutos da noite pro dia. Pode ser que tu tenha sorte de daqui a pouco fazer um vídeo estourar, como foi uma Jojo da vida aí, o Whindersson da vida, que mesmo assim já tava batalhando há muito tempo já, e estourar e ser algo absurdo, assim, mas saiba que isso é 1 milhão de pessoas. Claro. Então, assim, tenha paciência também, porque muita gente, nossa, aqui a gente já teve de cliente na Kiwi, que chegou a cara pra fazer um canal no YouTube. Beleza, a gente faz um contrato de 6 meses aqui. 6 meses não bombou, não sei se eu quero. Quer bombar em 6 meses mesmo? Sabe? Putz, eu tô desde 2016, eu não ganhava R$1 com isso. A gente tá em 2021, 2020 foi a primeira vez que eu rentabilizei dinheiro no meu canal, 4 anos depois, e aí tu quer fazer um negócio em 6 meses. E esse tipo de coisa me irrita um pouco, assim, me dá uma... É que daí a pessoa vê que ela não é pra isso. Tipo, acha que é trabalho fácil.
Acha que é trabalho fácil, assim, vou... É porque ela só vê o que tá canais acontecendo na câmera e não por trás dela. né? Exatamente. Exato. E ainda tinha condição de pagar pra ter alguém pra fazer. Eu só ia lá pra gravar. Sabe? Pensar no conteúdo, né? E a gente ajudava ali. E aí ia lá, gravava 6 vídeos pro mês inteiro. E não tinha preocupação com edição nenhuma. Pagava a gente pra fazer. Ainda tinha esse privilégio de ter uma equipe pra fazer. Mas, cara, não é assim. Tipo, não vou fazer um vídeo aqui, postar nos meus stories e ele achar que ele vai bombar. Não é assim que o mundo funciona, sabe? Então, também tem que ter muita paciência. Que é muito legal, é muito legal. Quando tu começa a ganhar alguma coisinha ali, sabe? Nossa, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fiquei muito feliz, assim. Pô, isso foi o meu canal que fez isso, entendeu? Meu salário no meu canal. E isso é muito gratificante. Eu acho que ainda vou conquistar muita coisa. Eu tenho muita ambição de ser muito maior. Mas eu tenho consciência de que aos poucos e com muito trabalho, muito, assim, não vai achar que é fácil, porque não é. Não que não dê pra fazer em 6 meses, pode acontecer, Pode. mas não espera. Se acontecer, melhor. Né? Se acontecer, E melhor. é lucro. Exatamente, mas tem que fazer com amor aquilo que tu tá fazendo, porque senão não funciona. Não vai pensando em número também. Não É, precisa fazer. exatamente isso. Um exemplo até, tipo, meio que com uma promoção é eu com meus amigos, a gente faz o Dibre da Vaca e a gente não tem estrutura, a gente faz pelo Zoom com fone de celular, É isso aí. que é o que a gente tem no momento, mas a gente quis começar de alguma forma, né? É isso. Até é porque isso. com o tempo a gente vai melhorando e é legal ver essa evolução. Né? Total. Porque O pode. público gosta. Exatamente, porque ele vê, tá crescendo, vai acompanhando. Porque as pessoas adoram falar, eu vejo essa pessoa desde aquela época. Exatamente. Né? Isso aí. E cria um vínculo, né? E é legal ter essa transição. Tem um vídeo meu que era numa época uma baita de uma modinha, assim, 50 fatos sobre mim. E um fato que eu não gosto de morango, tá? Que era 37, mas era 35. Tu falou 35 no vídeo, mas era na real 31. Eu acho que era isso aí, eu acho que nem eu mais lembro disso. E aí as pessoas até hoje falam que eu sou desde aquele vídeo que tu falava que não gostava de morango, ali dava pra ver que tu já era gremista. Ele não tinha associado. É porque o título do vídeo, assim, eu não gosto de morango. Profício! E aí a galera falando, pô, já dava pra ver que tu era gremista ali naquele vídeo e tal. Se entregou direto. E eu nunca tinha associado isso também, nunca tinha. Mas a pergunta que não quer calar, então. Agora você tá treinando, fazendo dieta, postando vídeo. Você tá comendo salada? Porque tu não comia salada. Não como salada. O meu nutricionista, cara, tá tentando, acho que faz uns 2 anos já que a gente tá junto. Que vai e volta, né? Eu faço, eu emagreço e depois eu engordo de novo. Efeito sanfona, eu também sou Efeito assim. sanfona total. Mas eu não consigo comer salada. Tá cheio. Não consigo. A única coisa que eu consegui incluir, assim, na minha rotina é a fruta, que daí eu como todo dia agora. Mas isso era uma coisa rara também. E água. Água eu consigo tomar agora, porque antes era só coca. Era só coca o tempo todo. Assim. E agora tá um pouquinho melhor. Mas aí o ano novo já me estragou de novo. Essa semana já começa de novo e assim vai. Na semana que vem tem que ser segunda-feira. É bem por aí. Kek, tem mais alguma coisa pra comentar, meu querido? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer só mais uma pergunta. Claro, quando Tô curioso. quiser. Daí voltando um pouco. Tem uma produtora de conteúdo e recentemente, em maio, meio assim, andou dando umas tretas com jornalismo clássico de redação com um produtor de conteúdo, né? A clássica treta do Guimarães, Carlos Guimarães, né? Que fez nos comentários. Como tu vê essa relação, as diferenças das duas e por que pra algumas pessoas elas meio que não conseguem coexistir de forma pacífica? Cara, eu acho isso muito ruim, assim, essa relação que se criou, porque aqui na aldeia, principalmente, o jornalista tradicional, ele migrou muito para produção de conteúdo e alguns às vezes acabam se perdendo ali. Né? Porque viraram um produtor, um jornalista produtor de conteúdo identificado. Sim. E pra mim tem que saber separar isso, assim. Ou tu é um jornalista identificado, produtor de conteúdo identificado, ou tu é isento, sabe? Não dá pra misturar as duas coisas, sabe? E isso aconteceu muito ali. E aí, logo numa parada de eleição do Inter ali, foi onde que estourou o negócio. Eu não cheguei a acompanhar totalmente a treta que deu, mas eu vi que eles estavam se degladiando lá entre jornalista e produtor de conteúdo, que eu acho isso horrível. Eu acho assim, eu respeito, eu sou jornalista, né? Jornalista de redação mesmo, de raiz, trabalhava em rádio e tudo mais.
Eu respeito muito e acho que o jornalista deveria ser muito mais valorizado, muito mais, em questão salarial, questão na própria audiência, né? Sim. Só que eu vejo eu não queria dizer essa palavra de recalque, porque não é bem isso, mas é o que mais se aproxima. Porque hoje o produtor de conteúdo, ele tem audiência, ele ganha muito mais que um jornalista. Exatamente. E faz muita besteira às vezes. Faz muita besteira. Parece que não tem o compromisso profissional que um jornalista tem. Então eu consigo entender os dois lados. Eu consigo entender o Guima, que é um jornalista raizão, Sim. total. Um baita jornalista. Um baita de um jornalista, um baita comentarista. Trabalhei com ele, foi meu chefe na Band. Baldasso foi meu chefe na Band também. Que ele é raiz total e ele não consegue se desprender daquilo ali. Porque se o Guima conseguisse ir pro lado da produção de conteúdo também, putz, ele ia bombar muito. Eu também acho. Ele é muito bom, ele fala muito bem. Ele fala muito bem, sabe? E às vezes a gente fica naquela... não vou sair da minha raiz aqui e tal, não sei o que. E cara, o jornalismo tradicional, o rádio, o jornal, daqui a pouco a TV, ela vai ter prazo de validade. Eu também ela acho. vai morrer. Hoje tu abre uma live no YouTube, tu vai ter mais audiência que o programa do meio-dia da Guaíba. E às vezes a gente não consegue encarar isso de uma forma... Eu acho isso ruim, tá? Eu acho isso ruim, mas a forma que as pessoas estão consumindo conteúdo hoje é diferente. E se tu continuar fazendo a mesma coisa, tu vai morrer. Tu tem que se atualizar. Empresas têm que se atualizar. Os profissionais têm que se atualizar. Putz, assim, uma das coisas que eu mais aprendi na faculdade de jornalismo foi que tu nunca pode se denominar uma coisa só. Eu era produtora, repórter, editora, editei imagem, fui repórter de rádio, repórter de TV, editora de texto. Eu era tudo que pediam pra eu ser. Sim. Isso me formou profissional. Agora eu sou só comentarista. Eu sou só editor. Eu não sei fazer produção, só sei fazer edição. Esse profissional vai morrer? Claro. Tudo bem, talvez ele não seja valorizado financeiramente como produtor, repórter, editor de texto, acumula muita função, mas isso é uma questão trabalhista que o buraco é mais embaixo. Mas tem que se atualizar. Se o mundo hoje está sendo consumido na internet, vai pra internet. Não adianta, tu vai morrer no rádio, tu vai morrer no jornal, tu vai morrer na TV. Tem que se atualizar. Então, assim, eu consigo entender o lado do Guima, porque ele é um cara extremamente inteligente, um cara que é extremamente estudado. É um dos melhores que tem hoje do mercado. Um dos melhores que tem no mercado. E ele vê, às vezes, um cara que chegou ontem e pode ter todos os méritos de ser um cara talentoso e tal, mas que tem muito mais audiência que ele, que é muito mais ouvido que ele e que ganha muito mais que ele. Exatamente. E aí entra um conflito. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu sabia que ia ter muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho de jornalismo, o que eu fiz? Eu criei um programa na internet, que na época era o Salto Alto Futebol Clube, que hoje eu jamais colocaria esse nome, mas na época foi o que me deu cancha, me deu experiência para a Ubra TV me chamar. Sim. Então muitos produtores de conteúdo fazem um baita de um trabalho. O Passarinho da Pachola fazia isso e foi contratado também uma vez por um veículo. Assim. Ele foi? Eu acho que ele era, se não me engano, na Grenal, alguma coisa do tipo. Depois saiu e foi pro Pachola também. Mas assim, muitos... Nossa, na minha época do Salto Alto Futebol Clube, tem uma até hoje, a Fernanda, que começou com a gente, ela era do interior, veio pra Porto Alegre pra tentar a vida, começou no Salto Alto fazendo texto, e hoje tá no SBT, tá no SBT até hoje, assim, até hoje, anos e anos no SBT. Então, é outra dica também, se quer trabalhar em veículo, faz o teu e depois encaminha, assim, porque é difícil tu conseguir de imediato uma vaga. Né? Portfólio, né? Faz um portfólio antes, então tem muito isso, assim, não tem oportunidade de veículo, vou fazer o meu. E pra tu ver como as empresas já estão mudando o lance de exclusividade, pensando também nesse novo modelo de comunicação. Na minha época era contrato de exclusividade, eu não podia ter meu canal no YouTube. Hoje o Duda Garbi pode.
O Duda Garbi é um comunicador da RBS e ele tem no Instagram dele ali Canal no próprio. canal do YouTube. O Lelê, tem O Lelê, o Potter. Então, assim, as empresas estão mudando um pouquinho. O próprio JB, o A pessoal. Band já era tranquila, a Band Já sempre era? deixou. Sim. A Band sempre deixou, mas a RBS era a Mais RBS. fechado. Né? Tipo, não, como é que tu não vai produzir um conteúdo que não Ah. seja pra RBS? Exatamente. Sabe? E hoje já mudou. Até Já porque, vê que mudou. eu acho que até porque isso dá visibilidade, por exemplo, pro Duda Garbi. E aí eles vão saber que o Duda Garbi trabalha, por exemplo, sei lá, no Bola nas Costas, no Pretinho Básico, que vai chamar mais público também, né? E também tem pelo fato de, putz, o Duda é um cara que se encaixou muito bem nos espaços que ele ocupa na RBS. E daqui a pouco ele pode até ter falado, eu vou ganhar mais dinheiro aqui. Se eu não tiver essa oportunidade, eu vou ter que sair. Como vários profissionais assim, de imprensa acabaram indo optaram pela produção própria porque poderia daqui a pouco ir mais além do que está ocupando no espaço que ele ocupou ali. Claro que o Duda Garbi só é o Duda Garbi hoje também por conta da RBS. Com certeza. É um negócio que se complementa. Daqui a pouco ele pode ter visto isso também, sabe? Ver um monte de colega ganhando muito dinheiro, cara. Porque o YouTube, assim, em questão de visualização, se tu faz pra caramba, tu ganha muita grana. Muita grana. Então, viu ali um monte de colega tendo a possibilidade de ganhar muito mais do que ganha no veículo, se conversa, sabe? E a RBS abriu essa brecha, assim, de conseguir, para não perder profissionais, porque poderia perder Potter, poderia perder... Porque são ótimos profissionais, inclusive. Ótimos profissionais, abriu essa brecha. Já viu que não é tão soberano assim. Como a Globo também, né? Não é tão soberano assim. Então é interessante esse modo de pensar. Assim. Talvez, se eu tivesse a oportunidade de continuar fazendo a minha produção de conteúdo na época, eu estava na RBS até hoje. Sim. Outra coisa, que eu agora tu falou de exclusividade e tudo mais, eu já sabia que existia, mas acho que esse assunto voltou muito à tona agora com a questão da fusão da ESPN com a Fox, né? Da Disney. Que muitos profissionais saíram, alguns profissionais saíram da ESPN por não aceitar a exclusividade, que a Disney ainda impõe, né? E é praticamente uma das únicas desse ramo assim tão grande que ainda impõe uma exclusividade. Tanto que o Márcio Pereira saiu, o Benja também saiu, e eram caras que eram carros-chefe do canal. E aí a gente pensa, como é que eles abrem mão disso por causa de uma cláusula de exclusividade que hoje em dia é uma coisa tão batida, né? Tão passada. Tão batida e que logo ela vai ter que cair. Porque tu olha o esporte interativo. O esporte interativo nasceu da internet. Ele só virou esporte interativo porque ele era uma página na internet. E aí ainda é muito forte na internet. Talvez ele não tenha a força e nunca teve a força, nem quando era canal mesmo de esporte interativo, como ele tem na internet. O esporte interativo é muito, muito forte na internet. Como é que o esporte interativo forte na internet vai proibir o seu profissional de ter o seu canal na internet? Exatamente. Sabe? E então eu acho que isso assim, muitos profissionais que trabalham no esporte interativo também têm um canal alternativo, né, disso. E logo também vai acabar indo para outras emissoras também. Acho que a Globo ainda tem essa questão de exclusividade também. E às vezes eu fico me perguntando, tipo, olha a Fernanda Gentil. Fernanda Gentil, se tivesse alguma coisa na internet, meu Deus do céu, ela voaria. Com certeza. Voaria. E aí ela tá ali, às vezes, num programa que ele se joga, que, meu, sério, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com a Fernanda ali? Exatamente, pensa que ela tem tanta capacidade pra ter um programa tão fraquinho assim. Tão fraquinho. Então, Poxa. assim, ou daqui a pouco se adapta e permite que o teu profissional, que é tão querido, que é tão bom dentro da casa, faça alternativas, né? Vá para outros caminhos também que ele vai conseguir rentabilizar, ou tu vai perder ele. Ou vai perder, não tenha dúvida, porque ele vai ver todo o redor dele, toda a bolha, porque jornalista anda em bolha, né? Aí anda bom. E ele vai ver toda a bolha dele fazendo dinheiro e ele ali parado e sem produzir algo legal, ganhando o seu salário digno, né? Porque o Fernando ganha bem pra caramba, mas sem produzir algo bacana, sabe? Fica limitado, né? Então eu acho que isso vai ser uma tendência daqui a pouco. A emissora talvez não queira que faça por medo de perder, mas acaba perdendo por esse medo que ela tem. Exatamente. Mas ao mesmo tempo as emissoras eu vejo que muitas delas, elas mesmas, se tu quer as causas de exclusividade,
Então banca pro cara. É. O cara quer ter um canal no YouTube, tu banca. É um canal, é da emissora, mas é do cara. Vincula, pega uma parte da rentabilidade, tipo, mas ajuda a produzir. Não limita e diz, não, tu não pode fazer nada. Exato. Ou também, sei lá, também uma forma, né? Mas é só deixar também, porque também tu vai prender o cara na emissora, daí tu quer fazer o teu conteúdo do teu jeito, daí tá também... Tem que fazer... Pautado, né? Tem o teu jeito de fazer, mas a emissora não bate daquele jeito, daí também é um problema. Eu acho que só daria mais dor de cabeça, talvez. Porque as emissoras têm aquele complexo de grandeza também, né? Eu é que mandei... Eu sou soberano. Eu sou soberano, tu obedece a mim. Eu tô te fazendo um favor, te dar um emprego aqui nessa grande emissora que eu sou. Tem muito isso também, muito isso. Mas eu acho que, cara, vai ser tendência. Eu acho que a Globo logo vai abrir os olhos pra isso também, porque... É bom, né? Senão vai acabar perdendo, cara. Vai acabar perdendo, não adianta. A internet... Hoje a gente foi fazer... minhas sobrinhas, por exemplo, não assistem mais televisão. Elas não sabem o que é um programa de rádio. Não sabem, assim, sabe? Estamos grandes. Jornal é pra fazer churrasco em casa, sabe? Sim. Ou pra botar no chão contra a parede. Nunca leram o jornal, nunca pegaram o jornal pra abrir assim e ver as notícias do dia. E hoje a gente vê jornal mais na internet também, né? Nós mesmos já. Até o próprio... Eu às vezes me informo pelo Twitter. Eu também. O Twitter tá sempre aberto na minha página. Não consigo usar Twitter, não consigo. Nossa, o Twitter é a primeira coisa que eu abro. Como jornalista, a gente não pode não usar, né? E eu uso o TweetDeck ainda, que ficam todas as páginas abertas, assim, eu tenho tudo na mesma tela. Então, assim, às vezes tá todo mundo trabalhando aqui e fulano morreu. Como assim fulano morreu? E aí, da onde? Não sei o que, acabei de ver no Twitter aqui e tal, sabe? Cara, muita coisa se atualiza pelo Twitter, assim. Então, o rádio, eu acho que a Gaúcha é uma baita de uma potência, assim, é o melhor. Eu já fui pra BH, já fui pra Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu nunca vi uma potência tão grande como é a Gaúcha, assim, o gaúcho, ele gosta, ele tem tradição de se informar pela Gaúcha, às vezes acordar de manhã e ligar o rádio, o jogo é rádio, mas precisa se atualizar, assim, não vai ser soberano para sempre, porque essa geração ela vai passar. A geração da minha sobrinha, que tem 20 anos, ela não escuta a Gaúcha, ela não vê televisão. O máximo de televisão que ela vê é quando a gente tá almoçando, tá ligado ali na TV aberta. Sabe, mas essa geração ela vai dominar daqui a pouco. E se os veículos não se atentarem para isso, já vão perder espaço. Tu pode ver que quem são os grandes influenciadores hoje, os grandes ídolos hoje, estão todos na internet. A Globo não tem mais nenhum ator de Malhação que todo mundo segue ele porque ele é um ator de Malhação, que ele é gente boa demais, não sei o que. Perdeu-se muito essa questão da celebridade, do ídolo. Hoje em dia são pessoas comuns que estão na internet. Tem aquela ostentação e tal, de andar de jatinho, barará, mas são pessoas que vieram do nada, assim. São pessoas como a gente, assim, sabe? E eu acho que isso mudou muito, assim. Os grandes ídolos dessa nova geração estão na internet. Mas que fizeram exatamente aquilo que a gente falou, né? Que começaram. Exato. Acreditaram, começaram, foram atrás e deram certo. Exato. Mas isso também da guerra da TV com a mídia digital, que muitos famosos, celebridades digitais, ainda são consideradas subcelebridades, né? Sim. Elas não são chamadas de celebridades, elas são subcelebridades. Mesmo tendo 20 milhões de inscritos no canal no YouTube, os adolescentes, jovens, amando de paixão, não, é uma subcelebridade. Exatamente. Não é uma celebridade, porque não tá na novela da Globo. Mas o Whindersson começou a ser celebridade pra mídia quando ele começou a ir pra TV. Exatamente. Bom, cara, o Fred do Desimpedidos, pra mim, ele é o maior nome do futebol hoje. Tu pensa em alguma coisa relacionada à comunicação do futebol, tu vai lembrar do Fred. A Globo provavelmente acha o André Rizek maior que ele. Porque não tem essa dimensão, sabe? Todo respeito ao André Rizek, eu adoro o André Rizek, mas cara, a internet hoje populariza muito mais as pessoas, gente como a gente, sabe? Tu vai botar o Fred pra andar no shopping e as pessoas vão saber quem ele é. E tu vai botar o André Rizek e talvez não saibam, sabe? E isso é muito do lance sou soberano, sou eu que crio, sou eu que dito as regras do jogo, assim, sabe? Hoje em dia não é mais assim. Cara, o Fred pra mim é o maior exemplo, assim, o maior exemplo. Eu concordo plenamente. De um cara que veio do nada, que não foi fácil a vida dele. A história dele é muito dele é muito massa, ele sabia que ali seria a oportunidade da vida dele
e transformou a vida dele no que é hoje, assim. O guri, Sim. ele é... Eu entrevistei ele uma vez, né? Eu falei que ele, pra mim, ele era o maior, ele era um Galvão Bueno da nova geração, assim, porque tu para pensar em esporte hoje, tu pensa no Fred. É bem isso. Bota isso no corte pra ver se o Fred vê e de repente vem aqui, tá? É bem isso. E eu É gente boa mesmo. Ele parece muito gente boa mesmo, e ele parece ser muito tipo, autêntico nos vídeos, né? Não parece aquela coisa forçada, um personagem, assim. Embora em partes, obviamente, sempre acabe sendo. Mas eu vejo muito isso, às vezes, que você falou de conversar tipo, com jovens, que a mídia social, por exemplo, botar o Fred no shopping, todo mundo saber quem é e o Rizek talvez não. E aí tu vê como é que a TV tenta conversar com esse público. Pega... Nada contra também, que eu gosto, eu acho muito, por exemplo, o Magno Navarro, que agora tá na Sport TV. Pega o cara que é um imitador, que é o cara mais engraçadinho. E tipo, uma coisa, na minha visão, embora eu goste muito dele, parece uma coisa meio forçada, sabe? Pra te, tem que botar um cara que bombou na internet, quem que tá, pega esse cara aqui e bota aqui. Sim. Bota aqui que é pra nós dizer que nós temos um cara da internet aqui também. Sabe, não parece uma coisa pensada, organizada. Como é que nós vamos tentar juntar esses dois públicos, chamar esse público? Mas eu ainda acho que o Magno ainda foi uma boa sacada, Não, eu porque também acho. parece, ao meu ver, assim, a impressão que dá é que ele tem a liberdade de fazer o que ele fazia na internet. Ele tem, assim, eu já vi o Tá Na Área algumas vezes, assim, Ele é e muito bom. ele é muito bom, Ele é ele é muito bom bom. de papo, assim, e ele consegue desenvolver na TV o que ele fazia na internet. Sim. Diferente da época que a Globo pegou o Felipe Neto, por exemplo, que criou um quadro horroroso para ele no Esporte Espetacular, não sei se vocês lembram disso, acho que foi Eu lembro disso. 2013, 2012, por aí, Foi que o ridículo, Felipe tava foi. bombando na internet, foi o primeiro, né? Os primeiros ali, bombando. E aí o que a TV fez? Pegou ele lá, fizeram um quadro muito ruim. Mas muito, pensa num quadro ruim, assim, foi uma das piores coisas que o Esporte Espetacular já botou no ar, assim. E ele mesmo fala isso hoje. E tentaram moldar ele, né? Vamos pegar esse bunda mole da internet aqui e vamos trazer ele pro nosso mundo que a gente vai construir ele a partir daqui. O erro da televisão, muitas vezes é isso. Assim. Eu morri de medo da Tata Werneck, por exemplo, ir pra uma TV aberta da vida. Sabe? E até hoje ela sofre, assim, a minha mãe eu tenho pavor da Tata Werneck. Não pegou a genialidade dela na MTV e tudo mais. Sensacional. E na época ainda tentaram levar ele pro Multishow. Ele tinha um Não Faz Sentido na TV. No Multishow, que também era uma bosta, assim, era muito ruim. Muito ruim. Então, assim, agora parece, ao meu ver, parece que a emissora também tá dando a liberdade. Não, vamos pegar o carinha que tá fazendo sucesso na internet, trazer ele pra televisão, mas sem ele perder a essência dele. Aí pode funcionar. E eu acho interessante, eu acho bom isso, eu acho legal essa fusão de TV e internet. Putz, olha o que o Big Brother tá fazendo. Olha como é que foi a edição do Big Brother o ano passado. Salvou o Big Brother. Sim. Recordes e recordes e recordes de audiência. Considerado pelo melhor Big Brother por muitos, né? Por E essa agora muitos. também, antes de começar já tava... Já tava porque as pessoas, quem é que vai entrar, qual é o influenciador que vai entrar, qual é o famoso que vai entrar, sabe? E acho que agora tá começando a saber usar isso, de não perder a essência do cara, que a essência dele é da internet, é do negócio raiz, é de um microfone que não tá funcionando, sabe? E glamorizar ele na TV de uma forma completamente editorial, assim, que ele vai lá e foi isso com o Felipe Neto, de pegar o Garamboni, lá o Sidney Garamboni, pra dirigir o Felipe, sabe? E acho que agora sim, agora tá começando a acertar. E eu acho que o Magno foi uma boa sacada, assim. Eu também acho, até porque ele é sensacional, né? Ele é um é cara muito maravilhoso. bom. Ele é muito bom. Ele imitando o Renato é muito sensacional, né? Eu nunca tinha visto alguém imitando o Renato. Aí você vê. Tu fecha os olhos e tu vê o Renato. Exatamente. É impressionante, ele é muito bom mesmo. Tudo bem, botar. E ele fala direitinho, sotaque, tudo muito. Muito bom. Cara, Aqui eu falo pra vocês. eu prefiro meu grupo. Ô, Carol. Muito bom. Ai, sensacional. Então, Kek, o que a gente pode hoje, nós como torcedores, ajudar o futebol feminino? Como a gente pode ajudar o futebol feminino? Consumindo, acho que a principal, assim, se interessando pelo assunto, consumindo o conteúdo que o clube divulga, os produtores de conteúdo principalmente. A gente tem, por exemplo, tem um canal, tem um quadro que é o Clube das Gu, que pelo menos toda semana a gente tenta colocar ou um resumo ou uma entrevista, alguma coisa do tipo do futebol feminino. Isso era uma coisa que eu me perguntava também, como eu posso ajudar, porque eu fico cobrando e eu não tô fazendo nada.
E aí criei o Clube das Gu justamente para isso, assim, sabe? De ter um canal de informação de futebol feminino. E cobrando o clube também. Cobrando o clube, sabe? Tá aí as gurias, tá aí não sei o que, quando é que vai ser o próximo jogo? Mandar mensagem, sabe? Incomodar mesmo. Via Twitter, via Instagram. Exato, rede social mesmo, assim. Comenta nas fotos. Exato, contratação, anunciou a contratação, vai lá, comenta e tal, dá uma moral pras gurias. Engajamento, segue as gurias nas redes sociais, isso é muito legal também. E assim, quando tiver público de novo, tentar ver um jogo das gurias, sabe? Tenho certeza que vão gostar, porque a aproximação é muito diferente, sabe? No final do jogo as gurias vão lá falar com a torcida, vão ter um relacionamento diferente com o torcedor. Mais próximo. Muito mais. Então assim, se puder, sei que às vezes é longe, né? Porque é em Gravataí. Mas se puder, assistam, assim, vão em loco assistir, vão dar moral pras gurias, que elas merecem muito, é muito legal. É muito legal. E tu vai, depois que tu for no jogo, tu vai ver que o relacionamento é diferente, tu vai acolher mais as gurias, assim, vai ter uma... Claro que daqui a pouco as cobranças vão vir. Não vai ser só flores, coitadinha das gurias do futebol feminino. Não é assim também. Daqui a pouco as cobranças vão acontecer. Faz tempo que a gente não ganha o Grenal. Tem que ganhar. Sabe? Mas precisa consumir. Sim. Acho que o consumir é o principal hoje. Assim. O principal. Uma coisa complementar, meu querido? Eu tô só mais ou menos. Vamos aproveitar, vai lá. Não, falar das gurias. Tu acha que as gurias não deveriam talvez jogar mais, por exemplo, na arena do Grêmio? Tu acha que seria uma forma, talvez, de chamar mais o público? Não sei se eu posso ter errado, que daí mistura, mas talvez colocar algum jogo delas como uma preliminar do masculino, que já pegue um público um pouco maior, que tá ali pra assistir, possa vir a se interessar, porque ela sempre acaba jogando em estádios, às vezes, secundários, terciários, muitas vezes, sabe? Gravataí, jogos minúsculos, né? Cara, eu sempre tive essa vontade e essa cobrança. As gurias têm que jogar mais na arena. Preliminar, pra mim, seria o cenário perfeito. Até cheguei a perguntar pro Álvaro se isso poderia acontecer um dia. Ele acha que sim. Ele acha que um dia isso pode vir a acontecer. Mas aí, questão de calendário e tudo mais. Estrutura, a arena tem. Só que daí teria que mobilizar mais a guarda municipal, o calendário e tudo mais. Mas ele acha que é possível, tá? Mas eu sempre cobrei isso muito, das gurias estarem mais na arena. Só que eu tenho um problema. Hoje, as gurias treinam aonde elas jogam. Elas conhecem cada centímetro do gramado. E aí tu vai jogar na arena, é uma diferença grande. Perde muito. É uma diferença grande. Por exemplo, um jogo importantíssimo, de quartas de final de Brasileirão, foi na arena, contra o Corinthians. Elas sentiram, foi a primeira vez que elas jogaram na arena. Sim, perde ponto de referência do próprio campo, né? Onde a companheira vai estar. Exato. Talvez até o próprio nervosismo, né? Também. Tá no estádio em si. Também não, e o piso é diferente. O gramado é diferente, sabe? Então, eu fiquei pensando sobre a questão técnica. Eu acho que pra questão de público, daqui a pouco, quando tiver, sabe? Valorizar as gurias. Putz, tô jogando num baita de um estádio. Isso seria muito legal, mas questão técnica pode prejudicar o time. Porque, tipo assim, elas treinam a vida inteira lá no estádio do Cerâmica. É do Cerâmica? É do Gravataí? Acho que era Cerâmica, né? Acho que é do Cerâmica, se não me engano, é do Cerâmica onde elas treinam. E aí, se eu não me engano, agora eu fiquei na dúvida. Não sei se era o Cerâmica. Fiquei na dúvida agora, mas é lá em Gravataí. E aí tu treina a vida toda lá, tu jogou todo o teu campeonato lá e o jogo mais importante da temporada tu vai jogar na arena. É diferente. É diferente. Sim, então, acaba mais prejudicando que ajudando, né? Então eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiz essa pergunta pro Álvaro. E aí a gente vai ver as gurias mais na arena dele? Possivelmente sim. Daí ele me explicou essa questão. Putz, eu não tinha pensado sobre isso. É diferente mesmo, é diferente. Mas eu acho que a tendência é que elas consigam se familiarizar melhor com a arena. Seria bem legal poderem jogar mais lá. Eu lembro muito quando eu ia em estádio, principalmente com meu pai, que estava nos anos 90, nos anos 2000, que era pequeno, tinha meus 10, 11 anos, que sempre lá no estádio entrava mais cedo, tinha uma preliminar rolando. Mas eu pensei, podia ter o jogo das gurias, justamente para divulgar elas pro público que tá indo ver o jogo masculino. O Grêmio tem time feminino, as gurias estão jogando. Vamos dar força pra elas, vamos torcer pra elas também, sabe? Porque daí acaba assim, o pessoal praticamente só com a grande maioria conhece futebol masculino. Aí bota as gurias pra jogar ainda em Gravataí. Mas o pessoal já não curte muito, não vou ter Gravataí. Vieirão, agora eu lembrei. Vieirão em Gravataí. Daí a maioria das pessoas vai acabar não indo. Então às vezes tu juntar tudo, botar na arena,
já junta os públicos, já vai estar ali, interessante, gostei do jogo dela, vai torcer. Total, até pro pessoal do interior, que às vezes faz uma viagem pra vir aqui pra arena pra ver um jogo. Exato. Se o programa vem mais cedo, sabe? Passa o dia na arena, é um evento pro torcedor do interior. Sabe, quem é que não ia? Eu ia fato, assim, depois do almoço já ia direto pra arena, já eu também, eu iria tranquilo. Pra mim esse é o sonho de consumo, assim. Acho que se isso acontecer um dia, vai ser uma vitória, assim, pro futebol feminino. Como era nas antigas de base, né? O futebol de base jogava antes. Pra mim vai ser um golaço se isso acontecer um dia. Eu torço pra que isso aconteça. Tomara que eles vejam isso e realmente façam, né? Botem em prática. Não, tomara mesmo. Espero realmente que isso aconteça um dia. Então, minha gente. Que eu adorei demais. Foi muito legal. O papo. As portas estão sempre abertas, a gente quer conversar contigo de novo, quando quiser, só falar pra vir, a gente vai estar sempre aberto. E a gente tem uma coisa no final, que a gente, como o nosso foco é ajudar pessoas com trabalhos legais aqui do Sul, a gente queria ajudar de todos os estados, mas como a gente, né, é limitado por enquanto aqui do Sul, tem 3, pode ser mais indicações, mas 3 indicações de trabalhos legais, pode ser jornalismo, cantor, o que for, pra gente indicar pro público. 3? 2, 3, 4, quantos tu quiser. Tá, o pessoal da Pachola, que faz ali também a produção de conteúdo comigo, o Duker, que é o precursor de tudo, né? Tudo começou com ele lá, produzindo foto pra torcida. As megafotos do Olímpico. As megafotos, os vídeos que ele fazia naquela cybershot. Ele começou com tudo isso. Talvez o influenciador começou com o Duker ali. Ele faz um trabalho sensacional. O Catimbeiro também, vou indicar a galera da minha live tricolor. Os que fazem as duas quatro. O Catimbeiro também tem uma forma de se comunicar com o torcedor que é muito gente como a gente, assim. Se sente parte ali dos vlogs dele. Infelizmente com a pandemia ele tá se virando para fazer vlog de casa mesmo, mas ele faz um trabalho muito bacana também. Começou lá na época de 2016, 2015 também. E deixa eu ver, eu indico a Marina Stout também, que faz o futebol feminino. Ela tem uma página chamada Grêmio Feminino no Twitter, que são só com informações de futebol feminino. E é muito legal, tipo assim, ela cavoca mesmo, ela traz ali o que a gente gostaria que o clube fizesse. Então, assim, pra futebol feminino do Grêmio se informar ali, sem dúvida, a Marina é uma boa fonte de informação. E eu acho que seria isso, assim. Tem algum do Inter que tu conhece até no foto? Do Inter eu não indico nada. Tô brincando. Não, o pior é que eu não consumo. Eu não consumo mesmo, assim. Na verdade, assim, eu vejo que fazem um trabalho muito legal, que são os Vozes do Gigante ali. Vozes do Gigante. Eles fazem um trabalho. Eu não vou confessar, porque eu faço pra vocês que eu não fico assistindo, assim. Eu consumi quando eles estão perdendo. O jogo abriu a live ali. Aí eu dava umas olhadas. Quando perdi o jogo, até eu dava uma olhada pro baldaço, tipo assim. Dava umas olhadinhas. Mas eles fazem um trabalho muito legal, assim. Eles juntou uma galera boa ali, eles fazem um trabalho bem interessante. Gente, muito obrigado de coração por ter aceitado. Fernando, de última hora, veio, compareceu. Rapaz, tamo aí, né? Fez um baita trabalho com a gente. Todas as informações do trabalho da Kek, do Fernando, vão estar aqui na descrição desse vídeo. A Kiwi também consegue encontrar no Instagram. Kiwi Comunicacão no Instagram. Comunicacão. Isso aí. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Botar Kiwi já tá lá. Então, gente, eu agradeço mais uma vez por ter nos acompanhado. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu.